Olá a todos, eu sou André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange a geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Olá a todos, eu sou André Buda Peterman, este é o 57 Minutos, o podcast de entrevistas da podosfera do Berrocast. E estamos aqui hoje com Celso Deutscher, historiador, e vamos falar sobre Brusque, sobre a fundação da minha cidade natal, Brusque, Santa Catarina, na semana de Brusque, eu posso dizer assim, Celso? Pode. Sem pandemia tinha a Semana de Brusque, né? Agora com pandemia tem menos. Mas, então, assim, eu gosto muito da história de Brusque, né? Eu acho uma coisa que a gente deveria estudar mais, inclusive, deveria ser mais divulgado. E estamos aqui fazendo a nossa parte. Então, assim, vamos falar desde o princípio do Big Bang municipal aqui. Como é que se deu a fundação da cidade de Brusque? Bom, Buda, eu vou começar com uma curiosidade, tá? Porque eu acho que a curiosidade é um negócio que a gente que dá mais, cria uma história mais show pra gente, e o gosto por história, né? As pessoas gostam de história, principalmente quando tem algo curioso, né? Que a gente sabe. Porque falar do passado, muitas vezes, pode não ser interessante para todo mundo que está interessado em sobreviver hoje, né, cara? Tem que trabalhar, tem que isso, tem que aquilo, tem aquele outro. Então, a história muitas vezes entra para a gente conhecer um pouquinho como é que a gente foi no passado, os nossos antepassados, poder se localizar no presente e também projetar o futuro sabendo um pouco aquilo do que a gente é, né? Exatamente. Eu quero começar, Buda, lá em 1769. Veja, Brusque foi fundada só em 1860. Eu estou falando de 1769. Lá, ali em cima, porque Botuverá era Brusque, tá? Botuverá, Guabiruba, tudo era Brusque, né? Tudo era Brusque. Ali, ó, Botuverá, a porção sul de Gaspar aqui era Brusque, entendeu? Guabiruba, Botuverá, Vidal Ramos, Presidente Nereu, Nova Trento e uma boa parte de São João Batista era tudo Brusque. Tudo fazia parte da nossa cidade. Era enorme, depois, né, houve o separatismo nosso aqui, né? Os processos de secessão, e aí cada um foi para o seu lado. Guabiruba virou um município, Botuverá, Nova Trento, e por aí vai, né? Sim. Bom, em 1769, Buda, aconteceu um fato interessante. Certo. Um sargento de milícia, ele saiu lá de Florianópolis, né? Aliás, em 1769, aconteceu em Florianópolis uma revolução. A Espanha quis invadir a capital de Santa Catarina. Não sei se tu sabia dessa, né? Eu não sabia. E deu um forró dos diabos lá, sabe? E todo mundo que pôde picar mula, picou a mula, foi para o interior, porque a ideia era que os espanhóis iam fuzilar todo mundo. Bom, aproveitando a viagem, um casal chamado Garcia e Maria, que era escravo em Florianópolis, aproveitou e picou a mula. E veio Morrocima para cá. Subiu e chegou e se fixou aqui em cima em Botuverá, que era Brusque. Longe em pra caramba. 1769. Porra! Segundo o relato deles, eles andaram quase 20 dias, né, perambulando pelo mato até chegar aqui, que eles não sabiam nem onde é que eles estavam, na verdade, né? E aí esse sargento de milícia saiu lá de Florianópolis tempos depois, né? Por volta de 1770, final de 76, ele saiu e veio aqui para cima, porque aqui tinha o Pinheiro Araucária, e o Pinheiro Araucária ele é rico em resina. Eles precisavam, a resina tinha um valor extraordinário na época, porque, por exemplo, os selos, a cola, tudo era com resina, cara, né? E esse cara veio para catar resina aqui em cima, para as bandas de Botuverá. Chegou ali, ele achou um carreiro de gente e ele pensou, cara, isso aí é um quilombo.
né? E aí mandou um recado a Florianópolis pedindo reforço, e andaram mais meio-dia e encontraram esse casal, o Garcia e a Maria, que tinham fugido de Florianópolis da escravidão durante a invasão espanhola. Então, O que negros acontece? fugindo de Florianópolis se fixaram ali em Botuverá. Ali em Botuverá. Por que nós identificamos que é Botuverá? Porque no relato, esse sargento de milícia, ele fez um diário. E esse diário eu peguei na mão, conheci esse diário. E nesse diário ele diz que neste mesmo local encontrava-se muita pedra de cal. Ora, só existe pedra de cal em Botuverá, né? Com certeza. Não existe em outro lugar. No raio de 20 dias caminhando, só ali. Só ali. Muito bem. Aí os coitados foram recapturados, foi levado para Florianópolis de volta. Enfim, se lascaram. O Garcia e a Maria tiveram que voltar para lá, né, para a escravidão. Muito bem, mas esse é o primeiro relato onde eu tenho notícia, né, pode ser até que exista outros, mas onde eu tenho notícia de que aparece o território de Brusque, que alguém reconhece por escrito que existia esse negócio aqui, né? Sim. Porque até então isso aqui era tudo mata virgem, enfim, né, terra devoluta, terra do governo, etc. Mas, em 1840, 45, começou a chegar a Brusque uma série de pessoas, entre elas o nosso Pedro Werner, que é o patriarca dos Werner de Brusque, dos Werner de Itajaí, né, da grande família Werner. O Pedro Werner, esse cara, ele é muito importante na nossa história. Por quê? Porque ele foi o anfitrião. Foi na casa dele que os primeiros 55 alemães que chegaram aqui ficaram, porque ainda não tinha o galpão para receber eles e tudo mais. O Pedro Werner morava ali onde é a Praça Vicente Só. Certo. Ali no início da rodovia Antônio Raio, sabe? No pé do Morro do Bandeirante. Isso aí, onde tem aqueles bugre, tudo ali, aquelas imagens muito bonitas ali até, por sinal, né? Sim. Ele morava ali. Aquilo ali, Buda, era o nosso porto, sabe? Vinha lá de Itajaí, vinha até pequenos barcos, cara. Vinha canoas, lanchões, e pequenos barcos vinham e aportavam ali. Certo. Porque esse pessoal também, antes, eles já carregavam madeira lá para baixo, já tinha todo um comércio, né, trabalhando. Junto com esse Pedro Werner, nós tínhamos também o Franz Alentien, que era ali na Limeira, e o Paul Kellner, que era um outro alemão, que era ali nas Pedras Grandes, aqui em cima, perto de Botuverá. Certo. Todos esses dois já tinham aí engenhos de madeira, tal, eram serrarias, né? Porque, tu imagina, eu até conversei com um senhor de Botuverá, uns 10 anos atrás, acho até que ele já faleceu. Eu perguntei como é que era esse negócio da madeira aí, porque ele me contava assim, umas histórias muito loucas, sabe? O pessoal subia aqui, rio acima, e chegava lá em cima, em Botuverá, Vidal Ramos ali, eles cortavam, por exemplo, árvores de 200 anos, sabe? Sim, enormes, faziam balsas com essas árvores, eles grudavam uma na outra, amarravam uma na outra e desciam o rio com elas, cara, para levar Itajaí. Vinham surfando no rio em cima da madeira, né? Exatamente. Né? E isso era muito comum aqui no Rio Itajaí-Mirim, porque Inclusive, o rio era bem mais... Tem fotos disso, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu conheço uma foto lá na casa de Brusque que tem um pessoal assim, sabe? Mas essa já é uma atividade bem mais recente, né? Certo. Mas aquela lá, tu imagina amarrar isso tudo com cipó, com não sei o quê. Né? O perigo que esses caras não corriam, bicho, tu tá louco, cara. Bom, então existia já um volume razoável de pessoas. Sem falar no tal do Vicente Só, né? Sim. Que não era tão só assim. Ele já tinha o barraquinho dele, ali onde é a igreja matriz, né? Certo. E aqui ele vivia mais da pesca, mas aqui entra um fato também muito interessante, uma outra curiosidade. Brusque já foi um centro, cara, de exploração de ouro, bicho. Brusque mesmo, não Botuverá ou Guabiruba, Brusque? Não, Brusque, Guabiruba, Botuverá, né? Essa região aqui, a beira de rio aqui. Porque o nosso ouro, ele era o ouro de aluvião, aquele ouro que dá no rio, sabe? Sim. Que ele fica nadando ali. Então, os caras têm que ter uma técnica especial, com mercúrio, não sei o que, tudo lá, para poder tirar esse treco. E
vinha muita gente atrás desse ouro, sabe? Sim. Alguns ficaram ricos, outros não ganharam nada, mas, por exemplo, até a década de 50, vou dar um exemplo, o Heinz Wilrich, por exemplo, Sim. que é o nosso grande Heinz Wilrich aqui do laboratório. Ele estava me contando outro dia que ele ia para Botuverá e de lá, cara, ele trazia ouro na bota. Escondido, né, bicho? Né? Porque tinha os caras que catavam ouro lá, então eles traziam, para não precisar pagar imposto, escambau, eles traziam o ouro escondido e vendiam aqui, né? A nossa querida Gevaer de Joalheiros aí, tudo mais, do seu Aires, da família dele e tudo mais, comprou muito ouro desse povo aí, e existia o ouro in natura ainda aqui. Eu cheguei a pegar na mão aí, na época do seu Aires, ele me mostrou pedaços de ouro que eles tiravam ali em cima, sabe? Então era uma região que tinha muito ouro. Então tu imagina, cara, em 1860, o que não devia subir de neguinho aí para catar ouro aqui em cima. Depois essa notícia se espalha, né? Vira febre do ouro, né? Como tem o... É isso aí. Conhecido. Então, nessa época, existia essa turma toda, além daqueles que a gente chama de canoeiros. Em sua maioria eram mulatos, como eles chamam. Uns dizem, usam o nome de brasileiros, né? Porque naquela época a noção de brasileiro era de negro, praticamente. Era um mameluco, não era bem como a gente pensa brasileiro hoje, né? Os povos mestiços, né? Eram os mestiços, vamos chamar assim, então, né? E depois, o Pedro Werner tinha, pelo menos eu consegui, por exemplo, algumas contratos de negociação de escravos, né? O Pedro Werner, pelo menos 3 escravos, eu tenho certeza que ele teve. Mas deve ter tido mais, entendeu? Na época, isso aí era muito comum, né? Então, veja, já tinha uma galera aqui antes dos alemães chegarem, né? Sim. Inclusive, uma das histórias, Buda, que o Dr. Germano Hoffmann me contou e que eu acho super interessante dessa época aí, o terreno do Pedro Werner era essa região ali onde está a Van, onde começa a rodovia Antônio Raio. Esse lado de lá praticamente era tudo dele. Do Pedro né? Werner. Do Pedro Werner. E depois o velho morreu, ficou os filhos, tudo mais. E ali acontecia uma coisa, Bu. E até é legal para aquele teu projeto lá. Era um dos que eu ia te dizer para a gente pôr lá. O doutor Germano conta que quando eles eram criança, eles tinham medo de ir para aquela região ali. E na boca da noite acontecia o seguinte: o pessoal que passava ouvia lamúrias. Pessoas dizendo, ai, me tira daqui, coisas assim, sabe? Lamúria. Tá me ouvindo? Tô, lamúrias, lamentos. Lamentos, etc. Eu tô imaginando a cena. Aí, rapaz, eu perguntei para ele, mas doutor, do que é? O que vocês acham que é? E ele disse, olha, eu quero contar uma história, mas tem que ser uma história verdadeira, mas eu não tenho muita certeza de alguma coisa que eu vou te dizer. Então eu vou dar mais uma pensada, depois eu te digo. Na semana seguinte eu fui lá e ele me contou. Certo. Nessa área ali acontecia o seguinte: o escravo se comportava mal, certo? O dono do escravo pegava e abria um buraco no chão, cara, e jogava o escravo lá dentro. E o cara, para digamos assim, para pagar pelo que ele fez, né, na cabeça do dono dele, deixava o cara lá 2, 3 dias, cara, no tempo, e o cara dentro daquele buraco. Mais ou menos como é no filme do Django Livre, né? Pô, é mais ou menos isso, exatamente. Boa. E as pessoas passavam naquela região e ouviam os gritos de socorro, de lamúria, desses negros que ficavam dentro desses buracos, né? Caramba, cara. Isso virou uma lenda ali naquela região e as pessoas diziam que viu mesmo. Olha, eu escuto, né? E aí sim, essa história, ela ao longo do tempo, né, ela foi sendo esquecida. Essa região se desenvolveu, tudo mais. Mas tu vê, é uma história que o doutor Germano
resgatou, porque aquela região toda ali, os Hoffmann compraram dos Werner, mais tarde. Né? O velho Johann Hoffmann, quando veio para Brusque, em 1902, ele comprou toda aquela região. Sim. E os filhos tinham medo, os netos tinham medo de ir ali por causa dessas lamúrias. Né? Muito bem. Mas assim, vamos adiante. Essas lamúrias eles ouviam depois que já tinha cessado a atividade escravocrata. Depois, né? Então... Sim, alguns acham o que o doutor Germano diz, que ele não... Ele disse, olha, tu tens que cuidar como fala disso para ninguém me chamar de doido. Né? Mas ele diz, o que as pessoas diziam na época é que eram almas penadas desses escravos, né? Que estavam ali ainda, que sofreram naqueles buracos, quem sabe até morreram ali, né? E que essas almas penadas continuavam ali, entendeu? Eu tenho um amigo que ele é conhecido, que ele é da Bahia, mora lá em Salvador, e ele dizia que ele não conseguia ir para o Pelourinho porque ele ouvia barulho de corrente e lamúrias. Olha só. Tem assim, muito disso aí. Né, não querendo defender nenhum lado nem outro na questão espiritual, né? Se isso existe ou não existe, mas são relatos, né? Mas, são. E às vezes a gente também, né? É importante que a gente dê crédito, pelo menos para essas histórias dos mais antigos, até porque os mais antigos não costumam mentir. Dificilmente tu vai ver alguém mentindo sobre a história, né? Eles têm uma seriedade muito grande para contar. O doutor Germano, por exemplo, ele disse, olha, eu quero pensar melhor sobre o que eu vou te dizer para mim não falar nenhuma bobagem. Então, ele ficou uma semana resmoendo isso para depois me contar, né? Mas é uma história interessante que faz parte da nossa cidade, né? Pelo menos os mais antigos. E aí, Buda, nós chegamos a 1860. Certo. E aqui entra um cara que eu considero assim, extraordinário, Buda, chamado Barão Maximilian von Schneeberg. Certo. Esse cara, bicho, para mim, esse cara tinha que ser o nome dele na cidade, porque esse cara foi maravilhoso. Ele deu o DNA nosso, sabe? Quando eu te ouvia na rádio, tá? Com aquelas tuas brincadeiras lá de alemão, eu ficava pensando, olha um cara digamos assim, para a gente fazer uma série sobre o Barão de Schneeberg, porque o Barão, ele era um cara extremamente sério, né? Mas ele tinha o seu lado também, depois que ele tomava uns schnapps aí, ele ficava divertido, entendeu? E ele era um cara assim, bastante espirituoso, né? E o Barão, ele deu o DNA para nós, Buda. Nós somos Brusque como nós somos, sabe? Graças a esse cara. E ele dirigiu a colônia só 7 anos, bicho. Mas desde que ele pegou a colônia, cara, isso aqui desenvolveu de uma maneira, enquanto as outras colônias por aí estavam penando, ele tocou Brusque assim e turbinou, sabe? É um cara digno da nossa admiração, né? Certo. Então, o Barão, ele era um austríaco, né? Que veio para o Brasil, estava na corte no Rio de Janeiro, e o imperador pediu para ele vir aqui, então, abrir a colônia Itajaí, na verdade, que era o nome inicial. Né? Ele é Barão Maximilian von Schneeberg, ele é austríaco, né? Que é da mesma casa real da princesa, né? Qual? Desculpa, casa real não, do mesmo país que era a princesa na época, né? A Áustria. Sim, lá era uma monarquia, sim, com certeza. O do imperador do Brasil era casado com a princesa... Eu esqueci o nome dela. Agora eu entendi o que tu tá falando. Claro. Sim, a ligação é essa, né? O Dom Pedro era casado com uma austríaca, né? Que inclusive é por isso que tem amarelo na nossa bandeira, né? Pois é. Que é a Alguém casa já da me Áustria. falou isso. Pode ser. Eu não tenho muita certeza disso, mas eu acho que pode ser. E aí eles mandam um austríaco, o Império. A gente tem que pensar que era um império, né? O Império manda um austríaco aqui para a nossa região para tocar a colônia, né? Exatamente. E porque também o Barão, ele era muito bem quisto, assim, muito bem visto, um cara que tinha uma carreira, um cara que era
na corte ele era muito respeitado, né? Uhum. Assim como o Dr. Blumenau também, e outros caras assim que espirituosos que nós tivemos aí na nossa história. E aí, rapaz, o Barão organiza, vem para Brusque e começa a organizar aqui para receber esses primeiros 55 imigrantes. Esses caras saíram de Baden, na Alemanha, para vir para cá. Vieram, passaram 3 meses navegando, tu imagina a desgraça que era isso, 3 meses no mar, num barquinho, como é que chama? Num naviozinho daqueles ainda... A vela? Né? A vela. Em situações deploráveis, né? Fazendo a necessidade no balde. Exatamente. Coisa olha, nem quero pensar. Bom, chegaram a Florianópolis, e em Florianópolis, o presidente da província, que chamava-se Araújo Brusque, né, disse, não, vocês vão para Brusque. Certo. E aí chamou o Barão e trouxeram eles para Brusque. Ainda de Florianópolis para cá, né, daí mais alguns dias lá de Florianópolis até o porto de Itajaí, ali em Cabeçudas, e mais 6 dias de lanchão lá de baixo até aqui em cima em Brusque. Certo. Quer dizer, pensa, bicho, esses caras ficaram 55 das 61, eles devem ter ficado em 70 dias vagando para lá e para cá, lá da Alemanha, para chegar aqui, cara. E a história registra, Buda, uma coisa que eu reputo assim até emocionante para nós que estamos aqui hoje. Que esses primeiros 55 imigrantes, eles chegaram aqui praticamente se arrastando, cara. Podre de cansado, né? Estavam no último, como é que se chama? No último fio, né? Estavam na capa da gaita, né? Na capa da gaita. Mas felizes por terem encontrado aquilo que para eles era a terra prometida, entendeu? Porque essas pessoas eram despossuídas de terra lá na Alemanha. Chegaram aqui com a promessa de que eles teriam definitivamente a sua terra, como de fato tiveram, né? Então, no dia 4 de agosto, eles chegam a Brusque e são recebidos pelo Pedro Werner, e aí, né, começa a organização para que eles possam seguir para os seus lotes, que é um outro problema, né, que aí eles vão enfrentar. Então, a princípio, o que tinha em Brusque? Nada. Sim, tinha o Pedro Werner, tinha as 2 serrarias, mas não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha estrada, não tinha nada. Tinha nada, né? Com certeza. O negócio, o único meio para te alcançar algum lugar era o rio. Só que eles tinham que abrir as picadas para chegar nos seus lotes, entendeu? Porque nem todos os lotes eram na beira do rio. Né? Claro, tu imagina os caras que foram lá para Vidal Ramos. Né? Os Stoltenberg, por exemplo, que tiveram que ir lá para cima Vidal Ramos. E outros que tiveram que chegar e subir o rio acima. Então, a dificuldade, cara, dessa gente para abrir esses caminhos a primeira vez, enfrentar enchentes que logo em seguida que eles chegaram já pegaram uma puta de uma enchente que destruiu tudo que tinha sido feito aqui na região, né? O pouco que tinha sido feito. Outra, o medo, cara, que essa gente não deve ter passado, Buda. Veja, você tinha aqui, ó, o índio, que era um animal totalmente desconhecido deles, né? A gente tem que pensar com a cabeça da época, né? Eles não viam aquela civilização ali como seres humanos, né? Eles viam como animais. Exatamente. Né? O que eu até usei a expressão essa, em tom de brincadeira, obviamente, mas para dizer assim, ó, para eles aquilo era como se fosse um animal selvagem, entendeu? Não era... E eles ter que enfrentar, e o enfrentamento inicial não foi nada legal, assim. Os caras não chegaram e perguntaram, quem são vocês, o que estão fazendo aqui? Os caras primeiro deram uma flechada no cara, matavam um, matavam 2, para depois perguntar quem era, entendeu? Era um conflito de civilizações, né? Exatamente. Os bugres, na época, não sabiam o que estava chegando ali, que eram aquelas pessoas esquisitas, né? Que eles viam os europeus como uma coisa de outro planeta, alienígenas. Exatamente. E os europeus chegando aqui, vendo aqueles caras correndo pelado, não sabiam nem o que era aquilo. Exatamente. Tu imagina um índio, te bota na cabeça de um índio da época, o cara vê uma mulher toda vestida, com aquele vestidão daquele tamanho, e o cara ele imaginava que era um alienígena, com certeza, né? Trazendo armas. Exatamente.
Então, o choque de civilizações ali foi um negócio maluco, cara. Uhum. Além disso, Buda, tinha o perigo dos bichos, né, do mato. Sim, a Veja, onça, né? nós temos, por exemplo, o Chapadão do Tigre, não sei se já ouviu falar onde é, Já ouvi né? falar, sim. Lá em cima, em Botuverá, lá, né? Aham. Perto de Vidal Ramos. Por quê? Porque ali, segundo o que se conta, tinha muito tigre, Uhum. né? Além disso, tu tens aí, por exemplo, outras situações bem malucas até, onde, por exemplo, aconteceu de sumir gente. Tu conhece a família Walendowski, né? Sim, os amigos. Tu sabe que o primeiro Walendowski veio para Brusque, né? Que vem a ser o bisavô dessa nossa turma aqui, até o trisavô, de repente, dessa turma aí, tá? O que aconteceu? Um dos filhos dele simplesmente sumiu de dentro do barraco deles. Olha só. Simplesmente desapareceu, e até hoje ninguém sabe que fim levou essa criança. Pode ter O que os sido. pais imaginavam é que um bicho do mato, a criança acho que tinha 2 aninhos ou 3 aninhos, o que eles imaginavam, Buda, é que uma onça ou algum bicho pegou essa criança e enfim, né? Já era. Deve ter Outros acontecido imaginavam que demais na teria época, né? sido os bugres que tinham roubado a criança. Uhum. Enfim, a mãe se descuidou meia horinha e quando foi ver, acabou-se, cadê o filho, né? Sim. Então, bicho, tu imagina uma situação dessa, cara, aqui, o que esses imigrantes iniciais não devem ter passado, bicho. Né? Porque... eu acho que é uma questão que a gente deveria pensar mais, inclusive, né? Sempre que eu vou fazer uma trilha, alguma coisa, eu penso nisso, né? Eu imagino eles entrando no mato de sapato ou descalço, né? Porque muitos andavam só descalço, com aquelas roupas que não servem para isso, terno, calça, né, social, com facão e 1 milhão de coisas. Eles devem ter trazido a bagagem deles em baú, sei lá, tentando pegar esse mato acima, né? Exatamente. E ainda Então, lutando com onça, com bugre, com... né? Tu imagina, rapaz, eu fico pensando o que esse povo não deve ter passado, assim, e por isso que a gente tem que respeitar muito, né, Buda, Uhum. a história dessa gente, a história que esse povo viveu no passado aí, e que muita gente, às vezes, fala mal da cultura da nossa cidade, fala mal do nosso modo de ser, mas também ele não olha para trás e o que nós passamos lá atrás para ser quem nós somos hoje, né? Uhum. E aí, Buda, Certo. tocando para diante um pouquinho, nós chegamos aí até então o nosso barracão que recebia os imigrantes. Uhum. Esse barracão, Buda, ele ficava ali onde é o Clube de Caceitira Araújo Brusque hoje. Entendo. Sabe? Perto Ali de é onde a eu moro Rua das hoje. Carreiras. Oi? Perto de onde eu moro hoje. Exatamente. Ali, velho, aquela rua ali era chamada Rua das Carreiras. Uhum. Né? Essa rua, bicho, era a Rua Nervosa e a Rua Feliz, nossa. Era ali, era ali que nós ia nos bailes, era ali que tinha as corridas de cavalo, era ali que nós ia tomar nossas cachaças, era ali que nós quebrava o pau, quase se matava todo mundo, era ali que o negócio funcionava, entendeu? O centro de Brusque, que hoje nós temos ideia que é ali onde está a estátua do cônsul, até lá em cima na Casas Bahia, que é, digamos assim, o centro de Brusque, esse aí praticamente nem existia nessa época. O centro de Brusque era a Rua das Carreiras, sabe? Era onde tudo acontecia. Era onde a gente arrumava a namorada para casar, era onde, enfim, onde a gente batia um papo no fim de semana e por aí vai. A gente devia rebatizar de Rua das Carreiras, né? Exatamente, porque essa história ali, inclusive hoje de manhã, numa palestra para os professores, que eu acho que tu assistiu também, né? Uhum. Eu dizia, isso ali, cara, foi uma sacanagem que fizeram conosco, né? Então, essa Rua das Carreiras, ela era o centro nervoso e o centro feliz da cidade. Ali nós passava, tudo acontecia. E mais tarde, um cara chamado Hercílio Luz, que era governador, ele veio para Brusque, andou fazendo umas propostas para os políticos aí e tal, disse, olha, até arrumo uma verbinha, mas eu quero que depois daí vocês escolham uma rua famosa de Brusque para botar no meu nome. E dito e feito, né?
acabou que ele arrumou a tal da verbinha e Brusque ficou na dívida com ele. E mais tarde, quando ele faleceu, o que aconteceu? Aqueles políticos lá lutaram até que mudaram o nome de Rua das Carreiras para Rua Hercílio Luz. Sim. Né? Que é um cara que nunca nem pisou ali, não tinha nada a ver com a rua. Né? Só que foi como é que se diz? Foi uma troca por verba para a cidade e tal. Eu não gosto de julgar ninguém, mas eu achei uma sacanagem com a história da cidade. Para mim, tem que voltar a ser Rua das Carreiras. Né? Com certeza. Bom, aí, meu irmão, nós vamos então para uma ideia, eu acho, Buda, que é interessante para as pessoas que estão nos ouvindo, conhecer um pouquinho como é que foi formada a Brusque. Porque as pessoas podem analisar, lá fora elas olham assim, ó, lá em Brusque, né, como eles falam, e como nós falamos, né, lá em Brusque, aquele X velho, né, são tudo alemão. Não somos tudo alemão, nós somos várias etnias, né, mas sim, nós temos aí 4 principais etnias, sendo 3, digamos assim, de raiz e uma, digamos assim, meia boca, vamos chamar assim, mas vai explicar melhor isso. Vamos começar do princípio. Então, em primeiro lugar, veio para Brusque os alemães, né, da região de Baden. Em segundo lugar, vieram para Brusque, isso em 1860, os alemães chegaram. Em 67... Que foi quando veio os primeiros Petermann também, meus antepassados. Exatamente. Em 67, Buda, tu ia gostar dessa turma aqui. Tu que gosta de uma cervejinha, de um chopinho, velho, tu ia te amarrar nesses caras. Em 67, chegaram os imigrantes de língua inglesa. A turma boa. Americano, irlandeses, ingleses, escoceses. Galera da bagunça. Uma galera, bicho, que quem botasse um boteco ali ficava rico, porque os caras gostavam de um chinap, sabe? De manhã, de tarde, de noite, o pau pegava. A ponto de a tal da colônia, cara, não dá certo, porque os caras gostavam mesmo, era de uma outra coisa, né? Os caras gostavam não da eram pinga. muito... Então, essa colônia, a gente brinca, mas assim, ó, esses caras também eram caras que tinham acabado de sair lá da Guerra de Secessão Americana e sabe, foram jogados aqui meio largado, sabe? Assim, ó, largaram e se virem. E não deu certo, cara. Essa de 1867 aí acabou que essa camada acabou saindo tudo aqui. Né? Ficaram um ou outro aí, mas o restante foi tudo embora. Eu fico sempre imaginando que se o sobrenome da minha mãe, que é o Stoker, igual o do escritor que escreveu o livro do Drácula, o Bram Stoker, sim, será que não tem nada a ver com isso aí? Porque esse sobrenome é irlandês. É provável, tá? E vou te dizer, nessa leva aí vieram franceses também, tá? Hoje, por exemplo, aqui na Santa Rita, tem aquele senhor ali, Buda, tenta me ajudar a lembrar o nome. Aquele senhor que faz aquele presépio todo ano ali. Eu sei. Agora eu não vou lembrar o nome. Porra, cara, eu estou tentando lembrar o nome dele, porque ele é descendente daqueles franceses de 1867, né? E eles acham tudo que esse cara é descendente de italiano, e não é, ele é descendente de francês. A turma diz que o sobrenome dele é Demarque, mas não é, cara, é Demarche. Demarche. É francês, porra, é Demarche. Pode ver, o sobrenome dele é Demarche. E todo mundo trata eles como se eles fossem italianos, e não são, né? Que são dessa época de 1867. O que aconteceu ali? Aqueles que quiseram ficar, e que eram os caras que eram mais dedicados ao trabalho, que não eram muito chegados na pinguinha, nos schnapps aí, né? Sim. Eles pularam para o lado de lá do rio. Ou seja, pularam para Brusque, porque nessa área que eles vieram, chamava-se Colônia Príncipe Dom Pedro, não era Brusque. Certo? Era para ser uma outra cidade. Tudo que tem, por exemplo, eu estou falando contigo nesse momento aqui do Azambuja. Sim. Aqui não seria Brusque, aqui seria Príncipe Dom Pedro, o nome da cidade. Né? E o que aconteceu? Tanto esses daí, como pode ter acontecido com o teu Stoker, tá? Eu não tenho certeza absoluta disso, mas pode ser, né? Porque tá mais para ser americano ou uma outra
o inglês, ou seja lá o que for, menos alemão, esse Stocker, né? Aí, em 1869, acontece uma outra imigração que essa, sim, marcou muito o município, apesar da curta duração, que é a chegada, Buda, dos poloneses, cara. Sim. E foi, né? Tu acompanhou aí, eu lembro que vocês acompanharam lá no programa também, Sim. o nosso trabalho para investigar e para comprovar que esses poloneses que chegaram em 1869 foram a primeira imigração organizada do Brasil, certo. que completou, ano passado, 150 anos. E nós conseguimos isso, conseguimos comprovar, aí a família Walendowski, os Witkowski, essas famílias todas aí nos ajudaram, e nós conseguimos comprovar. Eu consegui achar o registro de nascimento do Stefan Sienowski, que foi o primeiro polaco batizado no Brasil. Né? Quer dizer, nascido e batizado no Brasil. Foi batizado aqui em Brusque em 25 de agosto de 1869. E por isso que todo 25 de agosto nós temos uma festa polonesa. Sim. Né? Baseada nessa descoberta minha aí. Ah, legal. Então, essa imigração, cara, ela foi show porque ela marcou no município. Infelizmente, esses polacos aí passaram por uns problemão aí na tal da Príncipe Dom Pedro. Ah, é verdade. Eu digo sempre, cara, que essa colônia Príncipe Dom Pedro, ela nasceu com uma praga de padres, sabe? Porque, porra, cara, nada dava certo ali, velho. Sabe, os caras vinham, ficavam um ano ali e raspavam, porque não rolava. Era uma colônia sempre problemática, sabe? Enquanto o Brusque estava turbinando, aquela ali estava sempre, sabe, na capa da gaita. Então, esses poloneses dali acabaram transmigrando e fundaram o bairro Pilarzinho, lá em Curitiba. Então, se tu for lá, tu vai encontrar aqueles descendentes desses daí. Eu já fui lá, já encontrei boa parte deles, né? Muito bem. De 1860 a 69, tu sabe que o alemão é um animal que ele é o seguinte, velho, ele é expansionista. Em qualquer parte do mundo, e eu sou alemão, digo isso de cadeira. Qualquer parte do mundo que ele está sempre pensando em expandir o seu negócio, expandir as suas terrinhas. É um cara expansionista. Sim. E a Lemoada ficava ligado naquele troço que a tal da colônia Príncipe Dom Pedro não dava certo, velho. E aí eles pensaram, pô, logo podia fechar essa pandorga aí e nós tomar conta do pedaço. E foi o que aconteceu em 1869, logo depois da chegada dos poloneses. O governo imperial pegou e deu fim na colônia Príncipe Dom Pedro, e Brusque foi lá e anexou tudo. Por isso que hoje a nossa cidade tem os parâmetros que ela tem. Que ia até Nova Trento, até São João, até Botuverá, até lá em cima, em Vidal Ramos, etc. Porque Brusque encampou aquela outra parte. Entendi. Porque Brusque, no seu início, era só o lado de lá da ponte, cara. Não, o lado de cá, Zambuja, essa parte toda aqui, não era Brusque. Vamos falar, né? Era só o Centro 1 aí, vamos dizer, né? Centro 1. O que tinha pro lado de lá do Rio era Brusque. O que tinha pro lado de cá, Santa Terezinha, tudo aqui não era Brusque. Certo. Entendeu? O que estava pro lado de cá do Rio. O Rio é que dava margem para Brusque. Muito bem. E aí, meu amigo, com a Lemoada no comando, e isso a gente não pode tirar o mérito, né, dos alemães, com a Lemoada do comando, o pau pegou ali, velho. Aí o negócio desenvolveu. Em 1875, é trazido para Brusque uma leva de italianos. Certo. Sendo que esses italianos eram da região lá de Trento, na Itália, e de Bérgamo. A turma de Bérgamo, sabe, foi lá para cima para Botuverá. Se tu chega lá em Botuverá hoje e fala em bergamasco com eles, tu vai ver que é uma língua muito louca, cara. Sim, já dei uma verificada. É complicado. Para mim, que conheço um pouquinho da língua italiana e da língua vêneta, né? Quando tu vai falar com bergamasco, tu acha estranho pra cacete aquilo. Tem umas coisas ali que tu não entende. Por exemplo, o cara, para dizer porco, ele já diz maiale, enquanto um diz porque, enquanto o outro diz outra coisa, então, rugante, né? Eles maiale. E por aí vai, quer dizer, tem umas coisas diferentes ali. E o pessoal mais de Trento ficou aqui, ó, na Rua Zambuja, que foi os caras que fundaram
toda essa parte aqui do Santuário de Azambuja, fizeram uma igreja, enfim, isso aqui era tudo italiano, cara, era terra italiana. E Nova Trento, velho, que lá eles concentraram, fizeram uma colônia extraordinária lá que depois virou município, né? Então, isso ali tudo era Príncipe Dom Pedro. A colônia Nova Trento se independentizou de Brusque, se separou de Brusque só em 1890, por aí. Quer dizer, ainda tinha muito chão pela frente, né? Com certeza. E aí, meu velho, e nós tínhamos aqui ainda, de etnias em Brusque, principalmente aquilo que se chama luso-brasileiro. Luso-brasileiro é aquela mistura do português com o brasileiro, entre aspas, natural. Que às vezes é o português com o açoriano, que são dois bichos diferentes um do outro, né? Não dá para esquecer isso. Açoriano é uma coisa, português é outra. E são os africanos das diversas etnias que nós tínhamos aqui, né? Então, o luso-brasileiro era a mistura do português com alguma coisa aqui, certo? E esse cara estava presente aqui em Brusque. Sim. Lá no início, quem mandava na parte de comércio eram esses caras. Eles é que dominavam tudo, porque o governo apoiava eles, e não os imigrantes, sabe? Então, eles eram os donos do pedaço aqui na região, né? Muito bem. Então, essas 4 etnias, Buda, foram digamos assim, as fundadoras de Brusque. Certo. Venceu quem? A mais forte, a alemã. Por isso que até hoje nós somos conhecidos talvez? Como a cidade alemã, né? Era maior número, talvez? Sim, maior número, mas também pelo seguinte, o alemão ele soube se impor, sabe? Ao longo do tempo, foi ele que tomou as atitudes. Aí tu vai ver que daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho sobre a questão educacional e a educação religiosa. Nossa, tu vai ver que o alemão foi o bambambam do pedaço, entendeu? Ele conseguiu se sobrepor aos demais. Geralmente o católico estava correndo, pedalando atrás digamos assim, os católicos saíam atrás dos protestantes porque tinha um outro adendo. Não era só que ele era alemão, é que ele era protestante também. E esses caras tinham um gás danado, sabe? Uma outra ideologia, né? Que era uma ideologia diferente. Mas antes de nós chegar lá, Buda, tem uma outra curiosidade legal aqui. Em 1881, aconteceu um fato interessante. Certo. O governo do estado resolveu, não, Brusque já está grande, vamos transformar essa nhaca lá em município. Certo. Bom, foi lá um governador, pegou e lançou-lhe um edital lá, diz, a partir de agora, Brusque é município. E esqueceram na gaveta a história, cara. E deixaram lá, tal, passou 81, passou 82, em 83, os caras, mas escuta, nós já somos município, mas ninguém vai vir aqui instalar essa coisa? E aí, depois de praticamente 3 anos depois, né, ou pelo menos 2 anos e poucos depois, no dia 8 de julho, é que é instalado o município de Brusque, com o nome de São Luís Gonzaga. Não era Brusque. Até então, Brusque ninguém nem sabia quem era. Não se falava o nome Brusque para nós aqui. Era Colônia Itajaí e depois São Luís Gonzaga, paróquia de São Luís Gonzaga. Bom, em 83, então, é instalado a primeira Câmara de Vereadores. E veja que negócio show. Era parlamentarista o treco. Era a Câmara que mandava, que administrava o município. Não tinha prefeito, não tinha né? Não era como é que se diz? Um sistema presidencialista, como agora, que nós temos o executivo, o legislativo, o judiciário. Era a Câmara que comandava. E foi a Câmara que administrou o município, pelo menos, por mais 15 anos. Em 1890, acontece aquela... A nominação de Brusque, vamos dizer assim. Tu vê, desde 1860, ninguém tinha visto falar nesse nome Brusque. Certo. Né? Sabia-se que era o governador do estado, na época, tudo mais, tal, mas ninguém chamava Brusque de Brusque. Em 1890, sim, foi mudado, então, para no dia 17 de janeiro de 1890, nasceu, então, o tal do município de Brusque, que é uma homenagem, então,
aquele governador, né? Que é o cara que sinceramente, nem pisou em Brusque. O Araújo, né? O Araújo Brusque. O Araújo Né? Brusque, ele era governador da província de Santa Catarina, é isso? Isso, era um gaúcho, né, que Uhum. governava Santa Catarina. Em tese, cara, ele não teve nenhum mérito dentro da colônia. Ele teve o mérito de mandar os nossos 55 primeiros imigrantes para Brusque, né, Uhum. para fundar a colônia. Veio até Itajaí com o pessoal, tal, fizeram um discurso para ele e tudo mais, agradecendo, tal, mas, em tese, ele não tem nada, digamos assim, não tem nenhum feito dele aqui dentro, né? Quem fez alguma coisa aqui foi o Barão de Chiniva. Por isso que faz muito tempo que eu continuo defendendo, apesar de saber da impossibilidade, de que o nome da cidade devia chamar-se Cidade de Chinibor, né? Porque realmente foi esse cara aí que trabalhou por nós, que fez, que teve feitos dignos de levar o nome de uma cidade. Muito bem. Então, meu irmão, com a nominação de Brusque e virando município, aí o pau pegou diferente, sabe? As coisas começaram a se desenvolver de uma forma diferente, a organização social da cidade já mudou de figura e aparece na história aqui, Buda, várias vezes, um cara chamado Getúlio Vargas, bicho. Ah, sim. Né? Se tu assistiu hoje de manhã, eu falei um pouco sobre ele. Mas o Getúlio Vargas foi um ditador do Brasil, um gaúcho que foi ditador no Brasil. E esse cara, ele espizinhou muito Brusque, sabe? Assim, ele tinha umas coisas que... Eu não sei, ele tinha alguma marcação com a gente aqui, né? Então, eu não sei o que pegava com ele, mas ele chegou a vir a Brusque, inclusive. Ah, é? Em 1930, aconteceu um fato muito louco aqui. Os militares da Aliança Liberal, que eram os que apoiavam o Getúlio, simplesmente invadiram a cidade, tomaram conta do Paço Municipal, depuseram o prefeito, que era o Augusto Bauer na época, depuseram ele, depuseram os vereadores e impuseram um outro grupo para governar a cidade. E em 1937, um outro fato, rapaz, que até hoje, e aí quem passar na Avenida Getúlio Vargas, lembre disso, né? Em 37, nós elegemos o primeiro prefeito da nossa cidade, que era o Adolfo Walendowski. Né? E o Adolfo Walendowski era um cara extraordinário, trabalhador, um cara foi eleito por mérito, sabe? Certo. E acontece que o Adolfo, enquanto foi prefeito, e aquela região ali, do Schlesser ali, isso ali era um lagoão, né? Que ia até lá em cima, na casa do Negão Walendowski, por ali, isso era uma lagoa enorme, né? Sim. Onde está a Schlesser ali, aquilo é tudo aterro, né? Onde está aquela parte da Sevin, da Havan hoje, é tudo aterro aquilo ali. Aterro, sim. Porque aquilo ali era um lagoão ali, tinha jacaré ali de 200 quilos, pelo que contam, né? Caramba! Não, era um negócio maluco. Os caras tinham medo de passar por ali porque tinha o perigo, inclusive, do jacaré avançar, entendeu? O que aconteceu? O Adolfo Walendowski, ele praticamente a carrinho de mão, cara, ele abriu toda aquela parte ali da Praça Vicente Só, certo, até aqui em cima, onde está o Banco Bradesco agora, que era o HSBC antigo. Bamerindos, né? Isso, Bamerindos. Aqui tudo ali foi o Adolfo que fez. Que para a época era uma loucura, cara. Tu fazer aquilo tudo a carrinho de mão, imagina a mão de obra que deu isso, né? Tá louco, não tem tatu de esteira? E aí tu imagina o trabalho que o Adolfo passou. O que o Getúlio fez? O Getúlio, em 1937, veio e caçou ele, no dia 10 de novembro de 1937. Caçou o Adolfo. E para se vingar do Adolfo, ainda por cima, ele disse, olha, essa rua aqui eu quero que tenha o meu nome. Isso é um decreto presidencial? Dito e feito, bicho. Isso é um decreto presidencial? Não. Isso foi uma aprovação de uma lei municipal aqui. Ah, tá. Né? Mas dos puxa-saco do Getúlio, claro, né? O que aconteceu? Em vez dessa rua se chamar Adolfo Walendowski, pelo esforço que esse homem fez para abrir essa rua, que é super importante hoje para a nossa cidade, ela tem o nome do ditador, cara. Quer dizer, além do cara espizinhar a gente, né?
ainda por cima botar o nome do cara numa rua aqui, cara, numa das ruas principais da nossa cidade. Quer dizer, é uma vingança desgraçada, né? Então, eu sempre que passo na Getúlio Vargas, eu lembro dessa história, porque eu sinto assim o quanto dói uma injustiça histórica, Buda. Já tem mais um nome de rua para nós mudar. Agora é Avenida Adolfo Valendosco. Olha, e eu já até tentei, tá? Só que deu uns nole. Tem uma hora dessa eu te conto a história. Certo. Muito bem. Então, veja, nós chegamos num ponto, na década de 30, 45 ali, Sim. E esse Getúlio também, e por isso eu não canso de falar o que esse cara fez para nós, o tanto que esse cara espizinhou nós aqui em Brusque, em 1930 e pouquinho ali, ele promoveu o que eu chamo de genocídio cultural nosso. Ah, sim. Cara, o que o Getúlio fez com a gente é uma sacanagem, cara, mas uma sacanagem daquela assim que, sabe, para mim ele é tipo o Milosevic, sabe, lá sim. Dos Balcãs, sabe? Sim, A proibição, velho, de nós falarmos as nossas próprias línguas de origem, Buda, para mim isso foi um genocídio. Por quê? Porque a língua, ela é a condutora da nossa cultura, cara. É através da língua que nós exprimimos a nossa cultura, que nós escrevemos, que nós pensamos, né? Matar a língua de um povo é assassinar a cultura dele, velho. E foi o que o Getúlio fez. Então, o que aconteceu nessa época aí? O que acabou acontecendo? As escolas, cara, tiveram as crianças ir para a escola e não entendiam patavina do que os professores falavam. Porque não podia mais falar em alemão, ou italiano, ou polonês, tinha que ser o português. E 99% das nossas crianças só sabiam falar a sua língua de origem. As minhas tias, as primeiras tias, né, as mais velhas, né? Elas saíam de casa falando alemão e tinham que ir para a escola, que era na esquina. Lá elas tinham que falar português. Elas nem sabiam, né? Tiveram que aprender para poder estudar. Exatamente. Então, isso daí, para mim, foi uma grande sacanagem que o Getúlio fez com a nossa cidade, porque hoje, cara, nós podíamos estar falando 5, 6 idiomas, talvez, e tudo isso só viria a engrandecer a nossa cultura, os nossos usos, costumes, sabe? Com certeza. Não precisava matar a gente, né? Seria igual a muitos lugares da Europa, vamos dizer a Suíça, né? Que exatamente. Vai lá, se fala, em algum canto se fala francês, em outro canto se fala italiano, em outro canto se fala alemão, e em todos eles ainda existe a possibilidade de falar inglês. Exato. É mais ou menos isso. Mas, veja, a grande coisa, Buda, nessa história, eu brinco sempre que até papagaio fala, né? Tu ensinando ele fala alemão, se tu quiser ensinar. Ele fala romanês, se tu quiser com ele, né? Sim. Mas assim, o fato de nós falarmos vários idiomas leva a nós pensarmos em vários idiomas, sabe? Com certeza. Hoje, por exemplo, no português, nós temos que fazer uma volta do tamanho do mundo, Buda, para dizer uma coisa simples que o alemão diz 2 palavras e matou a charada, né? Por que grande parte dos grandes filósofos da atualidade aí escreve tudo em alemão? Porque é uma língua muito clara, sabe? A palavra tem um significado só, não tem 10 significados, né? Como a nossa. A gente diz assim, que nós usamos muito no português a empulhação, né? Tu diz uma palavra que significa outra coisa, que pode significar outra coisa ainda, né? Nas brincadeiras que a gente faz. Mas é uma língua que ela é muito, sabe, dá margem para muita expansão. O que a gente perdeu nisso ali é que, assim, não quer dizer que nós não falaríamos português. O que quer dizer é que nós falaríamos português e mais uma língua, provavelmente, né? Ou mais 2, ou mais 3, né? Seria exatamente isso. Não, algumas pessoas, às vezes eu falo sobre isso, aqui se falava alemão, não sei o quê. Aí, às vezes a pessoa não entende e fala assim, tá, mas aí tu queria que quem viesse aqui não conseguisse se comunicar? Eu digo, não é isso. As pessoas viriam aqui, né, conseguiriam falar em português, porque seria, vamos dizer, a língua comum, né, a língua franca. Exato. E
E em casa, como acontece em Botuverá, né? Muito, muito comum em Botuverá, muito comum na Guabiruba. Em casa as pessoas falam o idioma da família, o alemão, o italiano, o bergamasco. E quando Uhum. precisam resolver algum problema no banco, na prefeitura, na escola, falam o português, que é a língua franca. E nós Sim, teríamos a sim. oportunidade de falar português, de falar alemão, italiano, polonês. Exatamente. Esse é o X da questão, sabe? Poxa, nós podíamos ser um povo poliglota, que Uhum, pensava como um poliglota e que uhum. poderia se comunicar com o mundo em diversos idiomas, sabe? Imagina o nosso comércio. Imagina tu, que já viajou bastante para a Europa, tudo mais, chega lá falando português, ninguém te entende, cara. Não, é difícil. Né? Você não vai ser... Agora, tu já tem que ter o inglês, tu tem que saber um pouquinho, de repente, do alemão, tu vai lá para aqueles lados Uhum, da Itália, tu tem que ter um pouquinho do italiano, e por aí vai. uhum. Ou seja, quando eu me refiro a genocídio cultural, eu quero dizer que a morte da língua matou também grande parte da nossa cultura, Uhum. justamente porque a língua era a condutora dela. Os ensinamentos dos nossos bisavós para nós, eles deixaram de ser passados na língua de origem com o conteúdo da língua de origem. É. Então, eles tinham que se expressar em português que muitas vezes não tem os significados que a gente precisava da época, né? Aí vem aquela história que tu comentou hoje de manhã na live ali, no webinar, de chamar o colono de burro, né? É, Porque ele tinha poucos recursos para falar em português, aí ele virou o burro, né? Coitado. exatamente. É. Só que as pessoas não analisam o quanto essa pessoa tinha de inteligência Ah, para sim. aquele momento histórico, né? Sim, Eu quero ver botar um desses inteligentes aí que está com 3, 4 faculdades no meio do mato, com um monte de bugre ao redor dele, com onça, com tigre, com não sei o quê. Quero ver quantos dias esse cara dura lá. E é o cara mais inteligente que às vezes chama o outro lá que estava lá de burro, né? Quer dizer, o meu antepassado, o Peterman, que veio para cá, o Johannes Melchior Peterman, que veio ah, de Karlsruhe, ele era mestre tecelão em 1860, mas veio para cá olha, abrir mato. né? Tu vê só. Quer dizer, e havia também, vieram muitos artesãos, Buda, nessa Uhum, época, de 1860 a 1890, 1900, veio muito artesão para cá, né? uhum. Ferreiros, padeiros. Olha, teve muita gente que já lidava com comércio lá e que acabou vindo para cá e botando também o seu tipo de comércio aqui, né? Isso com Prestação de certeza serviço. acelerou o processo de industrialização aqui na nossa região, né? Exatamente, que é o caso dos poloneses. Uhum, Né? E aí, por exemplo, nós podemos citar nomes de famílias, tipo os Walendowski, os uhum. próprios Witkowski. Grande parte desses poloneses que estão aqui hoje foram os caras que deram um impulso com os Carlos Renault, na época, Sim, formar a primeira indústria. os Né? tecelões Porque o de moda, cônsul né? ele tinha o dinheiro, mas ele não tinha mão de obra. Não tinha, Então, nem a experiência para ele nem sabia ser tecelão, né? Ele só era o negócio, né? O o business. negócio dele era negócio. Tá, o Celso, eu só vou fazer o seguinte. Tá. Tá dando os 57 minutos, tá? Eu Hum, vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer dois blocos. Eu vou fazer, acabando agora a primeira parte da entrevista, a gente vai continuar, porque o assunto rende. Então, esse podcast hoje, 57 minutos, vai ser especial com dois blocos, em virtude, né, do 4 de agosto, uma comemoração aí, aniversário do município de Brusque. Então, nessa segunda parte, Buda, vamos falar um pouquinho sobre essa 1945 a 2015 em termos de etnias em Brusque. Tá. Por que eu insisto na palavra etnia? Porque as etnias que formaram Brusque são o que nós temos hoje em termos culturais. Uhum. Né? Uma cidade que já é com 130 mil habitantes, já se considera uma cidade grande, né? Sim. Não é mais uma cidadezinha do interior ali de 20, 30 mil, Uhum. mas uma cidade que hoje está procurando desesperadamente manter a sua cultura originária para não perder Uhum. e, ao mesmo tempo, tentando se adaptar a esse turbilhão que está acontecendo conosco, que é a chegada de outras pessoas de fora, com Uhum. culturas diferentes e que também trazem e querem se autoafirmar aqui.
Com né? certeza. Isso é importante porque leva a uma diversidade muito bonito, muito legal, mas que a gente tem que tomar certos cuidados para não matar uma em relação à outra. Sim, Brusque está Nem a virando cultura, cosmopolita. exatamente, não a cultura alemã, não deixar ninguém se expressar porque vai ferir a sua cultura, óbvio que não, mas nós mantermos a nossa cultura dos nossos antepassados, ao mesmo tempo que respeitar essas culturas que estão aí, que estão chegando, e que receba da parte deles também um respeito à nossa cultura local. Com Afinal, certeza. eles vieram da terra deles para cá porque, graças à nossa cultura, nós éramos uma cidade atraente por isso. Sim, Né? Não é só porque tinha um emprego aqui. com E eu certeza. costumo dizer, Buda, que ninguém sai da sua cidade atrás de emprego. Todo mundo sai da sua cidade atrás de felicidade, cara. É E verdade. felicidade inclui o seu emprego, inclui a sua casa, ter o seu carrinho, sustentar a sua própria família, ver os filhos bem, criar a sua família. Isso é felicidade para nós, entendeu? Sim, Então, as pessoas não vêm aqui para Brusque atrás de emprego, elas vêm atrás de felicidade. E com isso é o que a certeza. cidade de Brusque pôde oferecer com a sua cultura originária. Por isso nós temos que cuidar para não matar a nossa cultura originária. Nós temos que manter ela, porque é aí que está a nossa grandeza, entendeu? Eu sempre digo que a gente, quando se muda, a gente tem que passar a integrar aquela comunidade. Eu tive a oportunidade, em 2007, eu morei na Austrália, né? E Ah, muitas coisas que eu via lá, eu pensava assim, no Brasil é melhor, né? uhum. Porque isso é muito engraçado. O maior patriota do mundo é aquele que está exilado. Verdade, Eu lá, verdade. eu lá, morando lá na Austrália, que é um país maravilhoso, com uma qualidade de vida fantástica, eu pensava Ah, muito nas coisas que eu tinha aqui. No Brasil isso é melhor. Em Brusque isso é melhor. Né? Eu pensava muito. Por exemplo, uhum. lá eu nunca teria possibilidade do nosso churrasco aqui, da quantidade de cerveja e cachaça, e sei lá o que, barato como a gente tem aqui, entendeu? Tu imagina lá tu fazer um churrasco que nem nós fizemos aqui, ó, botar 30 quilos de carne na Não grelha, dá, velho. não, é impossível. Então, assim, Nem pensar. muitas coisas eu pensava lá, pensava assim, no Brasil é melhor. Mas eu não chegava lá e dizia assim, vocês estão errados. É. Por exemplo, eles não botavam sal na carne que eles faziam churrasco. Eles nunca Puta colocavam. merda. Zero. Ah, Eles só colocavam pimenta. Aí eu não chegava lá e dizia, australiano, estás errado. O negócio tem exato. que fazer isso. Eu não posso chegar lá e impor a minha cultura, né? Eu me integrei. Lógico, no cantinho da mesa eu botava um pouquinho de sal na minha cara. Eu tomava Ah, a cerveja dele, né? Não adianta eu dizer, a melhor cerveja é aquela que tem na minha cidade. Beleza, eu acredito nisso, mas eu me uhum. integrava. No fim das contas, tu não vira nem um australiano, nem um brasileiro, tu vira uma mistura. Sim, Mas sim, sim. tu se adapta. E quem vem de fora, eu acho que muito interessante trazer a sua cultura, a alimentação, os dialetos, coisa e tal. Mas o mais importante é tentar se integrar. Não Exato. copiar, né, a nova cultura. Tentar se integrar. Tu vai ser muito mais feliz tentando se integrar. E é isso que a gente aqui conversando sobre como surgiu, como se formou a cultura de Brusque, que é uma cultura misturada de povos de todas as partes do mundo aí, e agora mais ainda nesse nosso novo tempo, acho que Exato. todo mundo querendo se integrar, esse que é o espírito, sabe? É. Não, até tem uns fatos interessantes, assim, umas curiosidades, Buda. Nesses últimos anos de imigrantes para cá, que aconteceram. Por exemplo, de 1945 a 1980 veio muito pouca gente, tá? Para Brusque. Brusque mais ou menos se fechou em si e sabe, o pessoal vinha, ficava um tempinho e caía fora, porque basicamente as fábricas davam emprego para o pessoal daqui. Né? Tinha uma cultura local para não pegar muito gente de fora. Agora, em 1980, cara, aconteceu um fato que tu deve lembrar, que foi a chegada dos paranaenses em Brusque. Sim, lembro. A turma, os VIP lá, os vindos do interior do Paraná.
Sim. Essa galera, cara, foi a que desenvolveu a indústria, a construção civil de Brusque, né? A Certo. construção de prédios, a construção de casas em larga escala e por aí vai. E Uhum. esse pessoal, ele trouxe, na época foi um pau brabo, assim, todo mundo olhava eles meio atravessados, esse cara é forasteiro, não sei o quê, Uhum. e eles vieram, lutaram e ficaram. E tá Sim. aí, estão aqui no Poço Fundo, estão aqui no Cedrinho, no Estão no Paquetá, Rio Branco, né? Guarani, estão inseridos na Isso, comunidade. né? E estão aí, estão ambientados, os filhos tudo já estão crescidos, já tem filhos aqui, já tem netos, tudo mais. Então, Torce pro Brusque? é, é, foi um pessoal que veio, cara, e somou muito com a gente, Com né? certeza. Mas na época foi um baque. Para quem viveu essa época, a gente sabe que foi um baque esquisito, assim, sabe? Sim, não, eu lembro. O pessoal olhava os coitados paranaenses meio como intrusos, sabe? Uhum. Bom, de 1980 a 2000, começou um fluxo migratório que foi ali da Serra Catarinense ali. Uhum. Bom Retiro, Urubici, São Joaquim, Lages, Ponte Alta, Cerrito e por aí vai. Quer dizer, a Serra Catarinense, que ficou, o pessoal começou a ficar sem emprego, veio para Brusque. Uhum. E, além deles, veio a gauchada do Rio Grande do Sul para cá. Não sei se tu lembra, aquele monte de Bastante. médico, dentista, Professor de educação física. empresário. Tá? Todos os professores de educação física. Verdade, é mesmo, não me lembrava dessa. Verdade, é verdade. Né? Eu tinha um monte aí, né? Tem Veio a turma bastante de eu São ainda. Paulo. Tá? Tenho ainda todos meus amigos. É uma galera. É. E veio a turma de São Paulo também para cá. Uhum. Mas eu me lembro, como curiosidade, que na época que veio a turma do Rio Grande do Sul aqui, começou a chegar, e eu sou da Serra, tenho um pouco dessa cultura gaúcha comigo sempre, né? Tanto Uhum. que me chamam de tchê, às vezes, né? Sim. Eu me lembro na época que alguns gaúchos, quando chegaram aqui, começaram a fazer beicinho. Esses gaúchos aí que vieram para cá, Hum. eles, isso na década de 80, 90, eles chegavam aqui, eles faziam beicinho para o nosso churrasquinho de igreja. Sim, sim. Isso aí não é churrasco, churrasco é o meu, lá do Rio Grande, Sim, né, e sim, tal. sim. E eu dizia, velho, é assim, ó, aquele é um tipo de churrasco, velho. E Aham. eu acho ele extraordinário, eu adoro aquele churrasco de espeto, aquela coisa toda. Claro. Mas esse churrasquinho alemão aqui, velho, é uma cultura local. Então ele considere ele também um churrasco. Não, Sim. não, mas isso é uma chuleta, é não sei o que. Não. Se nós estamos dizendo que é churrasco, é churrasco. Né? Sim. Teimoso é quem fica com o alemão. Né? É, E eu dizia sempre assim, ó, é uma cultura local de Brusque com um tipo de carne específica, com um tempero específico e que se transformou numa cultura local nossa, né? sim, com certeza. Eu acho engraçado isso, porque, por exemplo, se eu vou para os Estados Unidos e o americano chama lá, ele chama aquele churrasco dele lá, é o barbecue, né? Eu não vou Uhum. chegar lá para ele dizer assim, não, isso aí não é barbecue. Barbecue que É. eu faço na minha casa. Então, Uhum. assim, ó, como a gente tem o mesmo idioma, na cabeça Uhum. do gaúcho lá, churrasco é uma coisa no espeto e aqui é na brasa, é na grelha, vamos dizer, né? Aí Uhum. vai gerar esse conflito. A mesma palavra quer dizer as duas coisas. Não tem por Exatamente. que ele querer. Ao longo do tempo, eu até ria que tinha. Tu te lembra do Bira ali, o Bira, coisa ali do Cestão, né? Sim, Lembra sim, deles, né? sim. Uhum. Eu dava risada, um dia nós conversando, até eu disse pro Bira, eu disse, estás gostando agora do churrasquinho de igreja, né, Chiru? Ele disse, pô, rapaz, sabe o que é bom, hein? É porque com o tempo eles foram aprendendo a conviver e acharam isso legal, porque nós temos alguma coisa de próprio nosso, sabe? Sim. Que é da nossa cultura também, da cultura alemã e tudo mais, né? Então, ao longo do tempo, isso ajuda. E eles também sabem que aqueles podem comer o churrasco, velho, aquele que nós gostamos também, de espeto, Uhum. mas que tem essa opção gostosa que é o nosso churrasquinho de igreja, né? Uhum. Bom, aí, Buda, acontece uma outra coisa nos anos 2000 a 2015, cara. Uhum. De 2000 a 2015, nós chegamos a receber aqui 15 mil baianos. 2000 a Isso daí, 2015. meu amigo, gerou um impacto na cidade muito grande, Enorme, com porque certeza. esses 15 mil baianos praticamente representavam aí
de 10% a 15% da população de Brusque. Uhum. Né? Enquanto antigamente, por exemplo, tu passava na rua ali, isso não quer dizer que todo baiano é negro, tem baiano branco igual a nós também, né? Uhum. Mas na época, por exemplo, você via um negro passar na rua, década de 80, todo mundo parava para ver quem era aquele cara. Né? Ficava todo mundo assim, quem é esse aí? Né? Porque todo mundo conhecia todo mundo. Sim. Na década de 2000, 2015, aí, o que aconteceu? Essa migração baiana veio para cá, e o baiano, ele é extremamente... A Bahia, para mim, tinha que ser um país, cara. Porque a Bahia, o sentimento deles é de nacionalismo baiano. Sim. Eles não têm nacionalismo brasileiro, eles têm o nacionalismo baiano, cara. Porque eles têm cultura própria, costumes próprios, é tudo próprio. Eles têm né? a música. Até a língua deles é própria. A própria música, a culinária, né? Isso. É bem diferente, né? É bem diferente. Eu acho isso extraordinário, sabe, Buda? Eu acho isso lindo, sabe? E esse povo veio para cá e veio com a sua cultura. Chegou aqui e o pau pegou, sabe? Porque todo mundo ficou assim, mas, cara de Deus, o que esses homens querem? O que esse povo quer? E, ao longo do tempo, eles foram aprendendo também que eles tinham que respeitar a gente e nós aprendemos também que tinha que respeitar a cultura deles. Hoje, tu vê aí salões de beleza que só tratam de cabelo afro, tu vê lugares onde se come só comida baiana, tu vê... tem mercadinhos deles aí que trazem a comida lá da Bahia para cá, para eles ir lá comprar para fazer as comidas deles, né? Quer dizer, ao longo do tempo nós estamos se adaptando a isso. Ainda estamos no meio de um furacão aí, mas estamos se adaptando. E em 2015, Buda, aconteceu uma outra coisa. Nós estamos aí, 5 anos atrás. Começou a vir um fluxo do Pará e do norte do Brasil para cá, né? E esse fluxo aí, a gente não conseguiu ainda delimitar o número de pessoas que veio, mas eu acho em torno de 3 a 4 mil paraenses em Brusque hoje. Também o Pará tem uma cultura distinta, são pessoas extremamente trabalhadoras que vieram para ganhar a vida, para ser feliz. Mas eles também têm uma cultura distinta que aos pouquinhos eu sinto que eles estão começando a se acostumar conosco. Né? Nós estamos ainda no meio do caminho. Isso quer dizer que daqui a uns 10, 15 anos nós vamos ter um outro tipo de cidade. Sim, espero que lá nós tenhamos uma Brusque tradicional ainda, aquela nossa Brusque que nós lutamos tanto para manter, e que também a gente tenha dentro da cidade essas opções culturais que esses caras têm. Que lá tenha barzinho de música baiana, barzinho com comida do Pará, com essas coisas todas que eu acho que ao longo do tempo nós vamos começar a ter que... vai começar a existir na cidade, né? Com certeza. A demanda existe, né? Isso tudo vai fazer o seguinte: se nós soubermos trabalhar isso e nos adaptarmos bem de ambos os lados, isso tem que estar claro, tem que ser de ambos os lados esse respeito mútuo, né? Nós vamos ter uma cultura brusquense daqui a 10, 20, 30 anos aí, diferente, mas muito mais rica, entendeu? Com certeza. De repente, te dá na telha hoje, diz, não, eu quero tomar um chopp, mas, cara, eu quero tomar um chopp e comer um acarajé. Não, tu vai lá no acarajé e vai ter o chopp alemão lá, bicho, entendeu? eu acho isso fantástico, a gente conseguir criar essa mistura positiva, né? Ela vai dar certo. Por exemplo, a Nova York, né? Tem todas as etnias do mundo e todos os tipos de restaurante. Não preciso nem falar Nova York, que é tão longe, mas São Paulo, uma das culinárias mais diversificadas do mundo na cidade de São Paulo, talvez a mais, né? A quantidade de restaurantes que tem lá, absurdo. E eu acho que para Brusque é só positivo, né? Porque se essas pessoas vieram para cá e vieram em busca de felicidade, vieram em busca de trabalho, encontraram, né? A grande maioria encontrou, de fato, é porque a gente tinha essa lacuna de trabalhadores a ser preenchida. E a gente só consegue crescer a economia com todo mundo empregado, né?
Exatamente. Exatamente. O que seria da Zen se não tivesse os baianos, cara? É verdade. Entendesse? Hoje, quase 50% da mão de obra da Zen é baiana, né? E outras empresas, fábricas aí, tudo mais. Uhum. Bom, falando em Zen, o que tu acha de nós dar uma pinceladinha sobre a história da nossa indústria, cara? Que eu acho ela show de bola também. Vamos? Né? Porque ela deu também a cara para nossa cidade, né, bicho? Vamos falar. A indústria de Brusque, ela começa com a tecelagem, com a fiação ali do cônsul? Ou ela já vem Sim, de mas antes? antes, um pouquinho antes, né? A indústria mesmo, ela começa ali, a indústria têxtil, né? Mas nós já tínhamos aqui aqueles engenhos de farinha, aqueles engenhos de serra, nós já tínhamos uma Cana. série de pequenas indústrias, vamos chamar assim, né? Mas o cônsul casou muito bem, né, velho? Para começar, o bicho ganhou um sogro que eu vou te contar, né? O sogro dos meus sonhos. Esse cara tinha um bom dinheiro. Uhum. E a filha ganhou um dote muito grande do pai. Uhum. E o cônsul soube usar esse dinheirinho, né? E depois também ele pegava dinheiro dos nossos agricultores aqui, dos nossos colonos. Ele era uma espécie de banco da cidade, né? Uhum. E o cônsul soube lidar muito com essa coisa do dinheiro. E em 1800 deixa eu ver aqui exatamente a data aqui, ó. Oh, meu Deus, pulei aqui, está aqui. O cônsul Carlos Renault. Em 1890, o João Bauer, que era um cunhado dele, tentou fazer uma primeira fábrica aqui com os poloneses, naquele negócio dos teares de madeira lá ainda, né? Sim. E não deu certo. Ele tentou, mas não deu certo. 2 anos depois é que o cônsul, então, pegou e criou né, a fábrica de tecidos Carlos Renault, com a mão de obra dos poloneses, com o conhecimento que esses poloneses que vieram de Lodz, veja, o primeiro que veio lá, a primeira turma, veio da Silésia. Esses daqui vieram de Lodz, né? Os Walendowski, essa turma toda ali. Que até eles, inclusive, foram visitar lá Lodz com a fundação, né? Então, o cônsul, ele funda a primeira fábrica de tecidos e 90% desses tecidos era exportado para a Europa. Para a Europa, certo. Quando chegou a Primeira Guerra Mundial, que o pau comeu lá na Europa, o que aconteceu? Deu uma escassez desgraçada de produtos lá, de tecidos, que o cônsul vendeu que nem água lá, né? E aí ele conseguiu acumular um bom dinheiro. Aí ele enricou. Né? E a fábrica dele... Oi? Aí ele enricou. Aí ele enricou. E aí a fábrica dele foi de vento em popa, né? Em 1898, né, 6 anos depois, o Eduard von Bittner funda a Bittner, que é a segunda grandona nossa, né? Sim. E em 1911, o Gustavo e o Hugo e o Adolfo Schlesser, né, o pai Gustav e os 2 filhos, fundam a Schlesser. Certo. Essas 3 grandes aí, elas ficaram desde de 1890 até 1990, comandava a cidade. Né? Então, era a principal indústria da cidade. Né? O que acontecia? A mamãe ganhava o neném lá na maternidade ou em casa, o pai já batia na cabeça e dizia, ó, tu vai ser tecelão. O outro, tu vai ser urdideira. Tu vai ser isso. Tintureiro. Não tinha outro caminho. Tintureiro, enfim. A nossa vida girava em torno dessas 3 grandes fábricas. E elas, de fato, foram essenciais para o nosso crescimento. Queiramos ou não, foi graças a elas que nós temos hoje os Malheiro. Foi graças a elas que nós temos o seu Luciano Davan. Graças a elas que nós temos vários caras aí, né, de destaque na nossa economia, que passaram por essas fábricas, que tiveram conhecimento nessa área e que depois inventaram a indústria da ponta entrega, que hoje é uma das mais fortes que nós temos em Brusque, né? Então, a partir dos anos 60 também ocorreu a diversificação, que é um outro negócio interessante, que é a indústria metal-mecânica, que é essas pequenas indústrias que nós temos hoje em Brusque, né? Sim. Em diversas áreas, até de alimentos, né? Vem aí o Bilu, vem tantos outros, né? Então, fábricas diferentes, que não é mais só tecido,
mas que deram o trabalho para o nosso povo, né? Uhum. Além disso, cara, o comércio nosso começou a ficar diversificado. Uhum. Porque antigamente também tinha uma outra coisa, Buda. Digamos que tu trabalhava Certo. na Bittner, Uhum. né? O que acontecia? Tu ganhava um salário por mês. É. Mas é o seguinte, velho, tu tinha que pegar, tu tinha que comer. É. Então tu era obrigado a comprar na loja da Bittner, Sim. lá na venda da Bittner. Então tu ia lá, pegava carne, pegava o feijão com arroz, pegava o café, pegava tudo ali. Cooperativa da Bittner, né? Cooperativa da Bittner. É. Ou seja, tu já deixava 90% do teu salário ali, Isso. né? E, final do mês tu pegava o que sobrava do teu salário para investir numa outra coisinha, mas basicamente tudo tu tirava dali. Uhum. Ou seja, em outras palavras, tu não passava fome, mas também, assim, ó, não tinha muito dinheiro no bolso, velho. É. Porque ficava, no fundo das contas, ficava com as 3 fábricas, né? Quando, em 1990, deu aquela, né, aquela merda toda, Sim. que veio os tecidos importados para o Brasil, que o Collor abriu a economia, nós se ferramos aqui em Brusque. Aí as 3 grandes entraram, foram a pique, né? Uns dizem que foi um problema assim, outro assado, mas na verdade o grande problema foi exatamente a entrada no Brasil de tecidos que vieram principalmente da China e da Índia. Muito Os mais tecidos baratos, chegavam né? aqui. Não, rapaz, chegava aqui 1/3 do preço. Uhum. Eu tenho uma ideia. 1/3. Quer dizer, não tinha como as nossas fábricas concorrerem com o tipo de tear que nós tínhamos, com o tipo de mão de obra que nós tínhamos. Com um modelo de A negócio China... também, né? Oi? Com o próprio modelo de negócio, né? Que já estava um pouco Exatamente. defasado. Exatamente. Então, isso tudo aí gerou, então, uma modificação total no nosso comércio, na indústria e no comércio, que fez com que Brusque seja o que ela é hoje, na atualidade. Quer dizer, nós temos uma indústria diversificada, um comércio diversificado, né? Uma área de serviços totalmente diversificada. Hoje, por exemplo, há 50 anos atrás, ninguém imaginava que nós podíamos contratar sei lá, um marido de aluguel. Né? A primeira coisa que eu ia pensar era putaria, se alguém me falasse uma coisa dessa. E hoje você contrata um cara para ir lá arrumar a luz, não sei o quê, limpar o jardim, blá, blá, blá. Né? Hoje nós temos uma rede de prestação de serviço extraordinária, né? Sim. Todas as áreas, praticamente, nós não perdemos para nenhuma grande cidade, né? É verdade. Isso tudo, Buda, mudou um pouco a cara da nossa cidade, mas não mudou a nossa essência. Queiramos ou não, querem ou não, aqueles que não gostam do modo de vida que nós temos, né? Mas nós continuamos sendo uma cidade ideologicamente alemã. Ideologicamente. Uma cidade que tem um dístico muito forte de que só o trabalho enobrece o homem, sabe? Que é o que eu, mais adiante aí, se tu tiver a oportunidade aí, a gente ainda pode falar sobre isso mais daqui a pouco aí. Isso aí, só o trabalho enobrece o homem é de acordo com a forte ligação religiosa que a gente tem, né? Exatamente. Até ser interessante, se tu me permites, até se tu quiseres, eu até queria falar um pouquinho disso, porque isso aí fez com que a cidade, Buda, tivesse uma ideologia própria dentro da questão étnica. Quer dizer, nós tínhamos o alemão, o italiano, o polaco, o português, tínhamos toda essa turma, mas a ideologia que venceu a guerra, digamos, é a ideologia do protestantismo. Apesar de hoje os protestantes serem em minoria aqui, mas ideologicamente nós somos todos protestantes, né? Ideologicamente falando. Veja, os protestantes têm uma coisa muito legal, que é aquela história lá de a riqueza é um dom de Deus, é mais fácil, como é que é? O católico não, ele é o contrário, ele diz, não, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha aqui. Mas isso daí levou a gente a focar no nosso desenvolvimento econômico. Sim. Sabe? De dizer, não, cara, se é para mim ter um carrinho, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ter um emprego a mais. Então, ele trabalhava na fábrica, quando saía da fábrica, ele ia trabalhar em outra coisa. Sim. Às vezes, além dessa outra coisa, ele tinha uma outra coisa ainda, né?
Quer dizer, às vezes ele tinha 2, 3 empregos, cara, para poder ter as coisinhas que ele precisava. Isso aí é Então, tipicamente o que a gente chama protestante. de empreendedorismo nato seria uma forte influência, uma herança da cultura protestantista. Exatamente. E veja, isso tomou conta nas escolas, tomou conta da nossa forma de ver o mundo. Uhum. Eu, em 1865, aconteceu um fato interessante em Brusque, que foi essa, não diria divisão, mas eu diria assim, ó, uma dispersão entre catolicismo e protestantismo. Uhum. Isso veio até agora, rapaz, até a década aí de 80 ainda existia muito isso aí. É. O que acontecia? Era bem forte, assim, principalmente no imaginário popular, né? Exatamente. Para quem era adolescente, até os anos, no início dos anos 90 ali, Uhum. o Cônsul e o São Luís, né? Os colégios Exato, tinham rivalidade exato. entre os estudantes, existia uma rivalidade bem forte. Eu brinco sempre assim, ó, que é como se tivesse 2 canhão, sabe? Um na saída da igreja católica em cima do morro e outro lá em cima na evangélica em cima do morro, sabe? Uhum. Porque os caras viviam se espizinhando o tempo todo, sabe? Sim. Deus o livre se acontecesse da filha de alguém que era católico casar com um protestante. Uhum. Isso era uma loucura, não se aceitava de forma alguma, né? Da mesma forma, uma protestante casar com um católico. Também não tinha jeito, sabe? Era Uhum. excomungado na certa, ou em uma ou em outra, né? Então, isso aí acabou gerando para nós uma série de dicotomias muito interessantes. Por exemplo, as escolas, né? Uhum. Os protestantes tinham as suas próprias escolas, os católicos as suas próprias escolas. O Uhum. Feliciano Pires é que veio para dar uma balançada no negócio, sabe? Não queremos saber de religião, nós somos uma escola mais para a classe operária, mais para os menos possuídos e tal, e aqui vai ser Sim, um colégio popular. certo. Porque senão, velho, nós estávamos ainda naquela. Aí depois, sim, mais tarde abriu, né? Uhum. Mas veja que até no nascimento das nossas crianças, esse troço mandava. Com certeza. Hoje Era. de manhã eu não citei isso, mas é uma coisa interessante, Buda. Veja, os filhos de católico nasciam no Azambuja. Uhum. Filho de católico tinha que nascer no Azambuja, porque Já se eles é. nascessem lá na maternidade evangélica, Uhum. ia ter um desgranado de um médico evangélico que ia botar a mão nas partes da mulher católica. Isso era um absurdo, isso era inconcebível. Nossa. Entendesse? Então, o que acontecia? Os protestantes pensavam a mesma coisa. Os evangélicos protestantes. Não, a minha esposa não vai ficar lá na maternidade do Azambuja, porque lá um desgraçado de um médico católico vai botar a mão nas partes da minha mulher. Tu imagina, cara, isso é impossível de imaginar. A criança podia nascer morta, podia ter problemas e tudo mais, porque eles acreditavam que os católicos eram meio demoníacos, né? Uhum. Assim como O o católico outro lado achava também que acreditava. o protestante era demoníaco. Exatamente. Então, o que aconteceu? Os protestantes montaram a sua maternidade e Uhum. os católicos tinham a sua. No comércio, cara, como é que isso rolava? Eu entrevistei o senhor Adolfo Witkowski, né? Eu estou fazendo um Uhum. livro sobre ele, né? Sim. O que acontecia? E aí fui conversar com o Zeno Heinig, que faleceu agora recentemente. Eles são 2 contadores da cidade, dos Uhum. primeiros. O que acontecia? Os católicos iam para o seu Adolfo, que era católico. Os protestantes iam para o Zeno Heinig, que era protestante. Por quê? Porque eles não queriam que os católicos soubessem quanto dinheiro eles estavam ganhando. Olha. Ou se estava tendo lucro, se estava tendo prejuízo. Assim, o contrário também. Uhum. Os católicos não iam para o Zeno porque não queria abrir como é que estava indo as empresas dele, entendeu? Então, tu vê, isso é década de 70, velho. É Uhum. aqui, ali pertinho. Mas isso acontecia. E Uhum. acontecia normalmente no dia a dia deles todos, né? Sim. Aquela história lá, Buda, que eu contei hoje de manhã, do que eles Do. faziam para os coitados dos protestantes, né? Uhum. Do cemitério. Uhum. Sim, O sim. cemitério era atrás da igreja matriz católica ali, né? Depois ele foi mudado lá para cima, para o Onde hoje é o Parque da estacionamento, né? Saudade.
É. Isso. Aí mais tarde eles foi transplantado aqui no Parque da Saudade, né? Uhum. E na primeira fase lá nos primeiros tempinhos da colônia, quando morria um protestante, porque quem tinha cemitério eram os católicos. Sim. Quando morria um protestante, o que eles faziam? Eles plantavam o cara lá no fundo do cemitério, de costa para a cruz, bicho. O cara não vê a cruz, para ele não ir para o céu mesmo. Né? Quando não plantavam ele lá para o lado de fora do cemitério, junto com aqueles que se enforcavam, lá os caras que se matavam, né? Que promoviam o suicídio. Por quê? Porque Tinha a uma ala briga de era cemitério muito séria. para suicida? Tinha, eles não podiam ser enterrados dentro do cemitério. Ah, não Era sabia. pro lado de fora. Ah, Ou, não, suicidas não podiam, né? O suicida não vai pro céu, pô. Entendeu? entendi. Na Uhum. visão deles, não ia pro céu. Então, era enterrado lá para não ficar fedendo ao ar livre, mas era enterrado pro lado de fora do cemitério. Não era considerado um cristão, né? O cristão é que vai dentro do cemitério. Certo. Então, isso tudo, veja só, essa ideologia, ela perpassou a nossa vida toda, né, para nós chegarmos até hoje. Uhum. Né? Eu contava hoje de manhã que eu conheci uma senhora, ela está bem velhinha, quase 90 anos, e eu dei risada com essa mulher, rapaz, porque ela, contando como é que ela e o marido dela, que era um cara bem famoso aqui em Brusque, né, foi prefeito e tal, um cara muito famoso, contando como é que foi para os dois casar, porque um era católico, outro era protestante. Pô. Uma Isso briga. foi na década de 30. Oi? Uma briga, foi né? na década de... Não entendi. Uma baita de uma briga para essas duas famílias se juntar, né? Era encrenca na certa. Mas tinha um negócio que era maior, que era mais doloroso ainda, né? Que era a história de fugir. Porque é o seguinte, a virgindade para a mulher, ela era uma coisa sagrada, cara. E o cara que tirar a virgindade de uma mulher não casar, ele era morto, não tinha. Eles iam caçar ele até no inferno, mas iam tirar, sabe? Era fim de papo para ele, né? Então, o que acontecia? As meninas, para poder se enamoravam aí com os caras da outra religião, seja ela católica ou outro, e aí o seguinte, fugia, cara. Fugia de casa, tanto que tinha muitas famílias que prendiam as filhas no segundo piso da casa, no sótão. Meu Deus. De medo das gurias fugir. Entendeu? Quando o pai desconfiava que ela estava aí rabichando, como eles diziam, né? Por ali e tal, e que tinha algum cara de outra religião de olho na menina, os pais começavam a botar ela para dormir no segundo piso, porque aí se ela tentasse descer, eles viriam, né? Ela não conseguiria pular do segundo piso da casa. Então, essa velhinha, ela contava para mim que a história de como ela conheceu o marido dela e de como os dois conseguiram casar. E foi fugindo, né? E ela era uma menina nova, tinha 17 anos ainda e tal, mas ela já gostava muito dele e os dois decidiram que iam casar. Só que os pais de jeito nenhum aceitavam, né? Ele tinha tentado conversar e tal e não teve jeito. Ele tinha, inclusive, se proposto a mudar de religião. E os pais não aceitaram assim mesmo. Assim mesmo. Porque geralmente era a mulher que mudava de religião. E o cara fez, de tanto que ele gostava dela, ele fez a proposta de ele mudar. O que seria uma coisa do outro mundo, assim, tinha que ser uma princesa para te fazer isso, né, velho? Então, o que aconteceu? Os dois trataram e eles fugiram uma noite. Fugiram e passaram uma noite fora. Certo. E aí, eu rindo, né, porque, pô, conversando com uma senhora de 90 anos, eu não ia perguntar se eles tinham dado uma chapada naquela noite, né? Mas ela se adiantou, rindo que se acabava, ela disse, olha, nem aconteceu nada, Celso. Nada. Nós só dormimos. Mas no outro dia eu cheguei em casa e disse para o meu pai que tinha acontecido. Por quê? Porque aí o cara era obrigado a casar com ela. Sabe? E, de fato, o cara foi obrigado a casar com ela, né, pelos pais. Deu um rebu danado, ficaram quase 20 anos sem se falar com os pais do marido dela. Meu né? Deus. E obrigado por mudar, inclusive, de cidade durante 5 anos, mudaram de cidade e tal, para poder ter uma vida razoável. Depois voltaram para Brusque. E acabou que deu tudo certo, eles casaram, tudo mais, tal, direitinho. Ele mudou de religião.
né? Caramba. Ela, quando contava essas histórias, ela ria que se acabava e ao mesmo tempo ria feliz, sabe? A gente sentia assim a felicidade dela de ver que o marido dela era um cara apaixonado por ela. E que a religião, os caras mandaram para o espaço, sabe? Porque era um costume. Hoje a gente vê o quanto ele é, talvez não dizer ridículo, mas assim, ele é uma coisa ultrapassada, sabe? Que não cabe mais entre nós, né? Ah, com certeza. Mas que bonita história. E Brusque tem muitas dessas histórias dessa guerra, vamos dizer assim, entre católicos e protestantes, que são os luteranos, né? Também em tudo que é campo, né? Até no esporte, no futebol, né? Olha, por exemplo, vou te dar um outro exemplo aqui. A dona Edith Hoffmann, que é a esposa do seu Erich Hoffmann, que faleceu agora, um mês atrás aí, a dona Edith, ela era católica, e o seu Erich era protestante. Certo. O que aconteceu? A dona Edith decidiu que queria casar com o seu Erich, né? Quando foi um dia, ela vai para a missa aqui na igreja matriz, ela e os pais dela, católicos, né? Sim. O padre soube durante aquela semana que ela tinha aceitado noivar com o seu Erich. O que aconteceu? O padre excomungou ela dentro da missa, cara. Caramba! Escorraçou ela de dentro da igreja. Entendeu? E excomungou, né? Deu a excomunhão para ela. O escândalo, dizendo né? que ela tinha se abraçado com o diabo. Quer dizer, ela conta isso hoje, dá risada, né? Já nem aí, depois eles aceitaram, os dois iam na igreja católica, iam na protestante, não tinha mais problema. Mas quando foi para eles casarem, na década de 30 também, né, deu esse rolo todo, cara. Né? Eles estavam... Não te imagina. Né? Imagina tu chegar dentro da igreja, o padre te chamar, seu Buda, vem aqui na frente. O seu Buda vai lá, vê o que é. O senhor anda namorando aí com uma mocinha protestante, né, seu Buda? E aí chama a comunidade toda, olha, eu estou excomungando esse demônio que toma conta do seu Buda. Tá louco? Tu pensa a vergonha, rapaz, que esse povo não deve ter passado, né? Quer dizer, é uma coisa de uma época, né, bicho, mas que é louca. Hoje a gente pensa assim, puta merda, que negócio doido, né, cara? E era tudo dividido, né? O futebol, cara. Né? Não, o time de futebol é loucura, tá? Se nós vamos falar de futebol, aí o cara para falar disso é o Ricardo Engel, tá? Sim. Aliás, sugiro um dia tu fazer aí um podcast com ele, cara. O Ricardo é um cara, um pesquisador extraordinário, bicho. Faço. Ele escreveu aquele livro das bicicletas, escreveu o livro do Paysandu, tem um conhecimento sobre a história do futebol de Brusque muito bom. O futebol era... O Renault era o protestante e o Paysandu era o católico, né? Em tese, tá? Porque tinha ali também católicos e tal. Quem tinha muito dinheiro, os caras relevavam, assim, sabe? Quem era meio pobre é que se lascava. Então, até hoje é assim, né, velho? Até hoje. Hoje tu compra... Não mudou nada. O dinheiro compra, né? Quer mudar para qualquer lado. Então, Buda, o que acontecia? O cara queria um emprego. Aí ele chegava lá na lojinha lá e tal. A primeira coisa que o cara perguntava era que religião ele era. Eu sou católico. Muito bem. Que time o senhor torce? Eu torço pro Paysandu, né? Bom, o senhor põe-se para fora da minha loja, não precisa nem comprar aqui, tá? Vai pra puta que te pariu. Quer dizer, cara, era muito louco esse troço. Eu acho isso, né? Era bem forte. Qual é o time que ele torce? Qual é a religião? Qual é a cerveja que ele toma? Se é Brahma ou se é Antártica? Né? Tinha essa divisão também, né? Tinha também. Na década de 90, não sei se tu lembra, eu lembro da época que o Ferrão, acho que dirigia, eu não sei se eu sei que esse aqui da Rua das Carreiras era Antártica, o Evaldinho era Antártica e o Ferrão era Brahma. Lembra? O Ferrão era o distribuidor da Brahma. Então ele saiu pela cidade comprar festa, cara. Era assim, o Buda queria fazer uma puta festa lá, uma churrascada. O Ferrão chegava lá e disse, Buda, eu dou a minha cerveja, eu vou te cobrar 1 pila cada uma só, cara. Mas tu tem que comprar só de mim. E aí a cerveja era regada a Brahma, cara.
O Evaldinho ia lá e te procurava e dizia, Buda, a minha cerveja, além de melhor que a Brahma, cara, eu vou te fazer a 90 centavos. Mas só para mim tu tem que comprar. Isso. Então, o que acontecia? A cidade estava fechada para as duas, para a Brahma e para a Antártica. Né? E o pau pegava, bicho. Eles iam pro braço no meio das festas para ver quem é que ia ficar com a festa. Por exemplo, a Fenarreco, quando ela foi para o pavilhão de eventos, quem ganhou foi a Brahma, bicho. Sabias? E a Brahma ficou ali 20 anos, cara. Né? E não entrava, a Antártica não entrava ali. Né? O que eu acho interessante também é que antes disso, né, a gente teve uma fase muito forte de cerveja artesanal que foi esquecida, né? Exatamente. O Lauritzen, né? A fábrica de cerveja do Lauritzen, aqui na Comércio Guarani. Eu acho isso um crime que foi apagado, né? Quando essas grandes cervejarias começaram a dominar os mercados, a cultura da cerveja local no Brasil da década de 80, antes, né? Bem antes, começou a sumir, né? Exatamente. Não, nós tínhamos, por exemplo, bares que tinham a sua própria cerveja. Isso seria fantástico. Oi? Isso seria fantástico hoje em dia. Sim, mas nós já tivemos isso no passado. Nós já tínhamos, por exemplo, aqui onde tem a Lúcia Biquínis ali, tinha um bar muito famoso ali, na beirada da Ponte Estaiada ali. Sim. Estou tentando lembrar o nome. É um aqui do Guarani ali. Que terminar que tem um restaurante ali no Guarani, como é o sobrenome daquele cara? Monte Beller. Monte Beller. Ali ficava o bar do Monte Beller. Né? Que não sei se é parente desse lá do restaurante ou não. E ali eles produziam, era onde o Ivo Renault, aquele que foi morto lá no casarão do Renault, era onde o Ivo ia tocar bandoneon à noite. Ali era o lugar dos boêmios da cidade. Ali que rolava a boemia, ali, então... Buda, esse lugarzinho ali, ele tem muita história, tá? Ali aquela esquina ali, que era a Rádio Cidade antes também, que tem aquele prédio todo ali, ali era o Hotel Schneider também. Sim, o Hotel Schneider. Depois eu quero te contar uma história aí um pouquinho tenebrosa desse lugar. Mas ali naquele bar do Monte Beller, o pessoal ia ali, eram os boêmios da cidade, tinha cerveja própria deles. Eles que faziam, entendeu? Então todo mundo gostava daquela cerveja, porque ela era mais robusta, mais não sei o que, eles iam ali. Tinha outros, por exemplo, no Bandeirante, tinha também a cerveja artesanal deles, tinha aqui esse clube que tem aqui no Maluche, ali atrás, que hoje é um restaurante ali, que me fugiu o nome, também tinha a sua própria cervejaria. As famílias em casa, Buda, faziam a sua cerveja, certo? Isso é uma arte fantástica. Os Wilris, por exemplo... os Wilris, por exemplo, eles faziam em casa a sua cerveja. Certo. Né? Faziam também o refrigerante em casa, com gengibre, com um monte de coisa. O gasosão, né? A cerveja de gengibre. O gasosão. A cerveja doce. Eu cheguei a tomar muito essa. Que é só gengibre e açúcar, né? Exatamente. E aí, fermentado, né? Eles faziam em casa. Essa cultura aí, nós perdemos. Tu tem razão. Ela foi jogada hoje, graças a Deus, isso está começando de novo. Nós estamos começando a voltar. Mas ela se perdeu no meio do caminho quando veio essas duas grandonas aí, depois essas outras todas que chegaram aí, que na verdade a gente bebe, mas no fundo, isso aí não é bem cerveja, né, cara? Ela é muito mais corante do que outra coisa, enfim, né? Sim. Nem vamos entrar no mérito. Mas veja, que coisa interessante que é isso. Eu queria te falar um pouquinho dessa esquina ali, cara. Essa esquina ali, ela é histórica, tá? Vamos lá. Eu não vou dizer nomes, né? Porque também não quero arrumar encrenca com ninguém. Certo. Mas naquela esquina ali tinha o Hotel Schneider. Ok. O Hotel Schneider tinha uma escadinha pelo lado, velho, que acontecia o seguinte, os políticos que vinham para Brusque e tal, os prefeitos queriam dar aquela... fazer uma relações públicas com os caras. Então, o que eles faziam? Eles iam lá na Dona Fanny e pegavam as duas moças e traziam para o Hotel Schneider. Opa! E largava as moças ali dentro para dar um trato nos caras, tal, porque no primeiro dia que os políticos chegavam em Brusque, não se fazia negócio. Né? Não, só jantava, comia, bebia e depois os caras iam para o Hotel Schneider. Chegando lá, cada quarto já tinha as suas
recepcionistas, né? Da Ok. Dona Fanny. Aham. As meninas davam aquele trato nos caras tal e davam aquela buzinadinha no ouvido, né? Só, olha, quem me mandou aqui foi o prefeito fulano de tal. Ah, Era o prefeito da cidade. O que que acontecia? No outro dia de manhã, o cara com aquele sorrisão lá na orelha, né? Levantava, os caras podiam pedir tudo que quisesse para ele, que ele dava, né, cara? Porque na próxima vez que ele viesse, ele sabia que ia ter um tratamento VIP de novo, né? Então, o Hotel Schneider era onde ficava o juiz de futebol, né? ah, Aí o juiz ia apitar uma partidinha ali, ele vinha um dia antes. O aham, que que acontecia? A turma do Carlos Renault, ou a turma do Paysandu, quem queria comprar o juiz, claro, né? aham. Ia a Itajaí, buscava umas moças lá, ou ia na Dona Fanny, trazia umas moças para fazer a parte de recepção também, né? Aham. E ali é que aconteciam os encontros. Então, ali era a Secretaria de Relações Públicas, entendeu? E as moças estavam muito bem trabalhadas. Assim como era ali também, não que o Hotel Schneider foi só isso, não quero Aham. tirar o bom nome que o hotel teve Mas é na uma história da passagem cidade, marcante, né? mas ele teve em alguns momentos aí, né, quase no final da sua existência, acontecia o seguinte, tu precisava, não tinha motel, né, pô? A cidade Certo. não tinha motel, não existia, Aham. né? Então, ou tu ia para o meio do mato para fazer uma putaria, como diz o outro, ou, né, tu pegava e achava um lugar. Como não dava para levar para tua casa, enfim, né, todo mundo ia ver com quem é que tu estava saindo, Aham. acontecia o seguinte, a moça vinha e se hospedava no hotel, Certo. né? E o cidadão depois pegava e tinha uma senha na portaria que, olha, quarto A1, né? Aham. Sim. Tá ocupado por X pessoas, botava sempre nome de homem, né? Aham. Então o cara dizia, não, eu quero ficar conjuntamente nesse quarto. E aí era ali que aconteciam os encontros, entendeu? Que as pessoas Uhum. podiam ir com tranquilidade, depois cada um saía por uma porta, ninguém sabia de nada e ninguém via nada e fim de papo. Quer dizer, era o lugar onde a gente tinha, né? Ali na frente do Fuson, cara, Sim. tem ainda hoje ali, Buda, se tu passar e tu olhar por dentro, entre uma farmácia, se não me engano, uma loja de cosmético agora, uma outra coisa, tem um carreiro no meio ali que atravessa a rua. Uhum. Aquele carreiro ele era um pouquinho maior e ali tinha esse jogo de mesa, tinha carteado, tinha uma série de coisas e ali se encontrava o pessoal que estava meio à caça na cidade. Sim, queria fazer alguma coisinha, se encontrava ali. E esse Aham. bar passava a noite, eles fechavam a porta aqui na frente, deixava só a porta dos fundos com guarda lá aberta, então tu entrava e ia ali. Saía dali e ia para o Hotel Schneider, Opa. né? As moças iam jogar lá e tal, enfim, era um bar que não era bem visto, né, pela mulherada, as senhoras, né, de família, os Mais homens de recatadas. família. Mas acontecia, ali rolava a coisa, né? Uhum. E já que nós estamos falando nisso, eu queria te contar uma história, acho que está quase dando a hora já aí de Tá novo, quase né? saindo a hora, mas pode contar. Queria te contar a história do Edu da Fanny. Opa. O Edu da Fanny, a Fanny todo mundo conhece, né? A Fanny uma das filhas dela, eu acho que é filha dela. A filha dela casou com Deutscher, né? Que é Hum. a mãe da Roseli, que é a mãe dessa turma ali, daquele médico, do dentista, desse pessoal ali, né? Uhum. E a Fanny tinha essa fama, ela era uma mulher que cuidava, tinha o seu casarão lá na Santa Terezinha, mas Uhum. ela era super respeitada na cidade inteira. Todo mundo tinha um respeito muito grande pela Dona Fanny, mas Uhum. todo mundo sabia o que ela fazia. Certo. O Edu da Fanny, ele chegou um tempo, o Edu era quase um negrão, sabe? Uhum. E ele era o cara que dava os tratos na Fanny, né? Que era ele fazia o trabalho para a Fanny. E o Edu, uma época, comprou um carro de mola Uhum. e virou táxi. Certo. E era um táxi que ficava ali naquele ponto de táxi do centro, da praça ali. Uhum. Mas o Edu não fazia corrida para qualquer um. Então, o Edu já botava o carro de mola dele lá atrás, porque o Edu só fazia corrida lá para a Dona Fanny. Ah. Então, o Buda queria ir fazer uma festinha na casa da Dona Fanny,
passava ali e pegava o Edu. Uhum. Não pegava ninguém mais. Aí o Edu, o que ele fazia? Ele pegava, subia o morro da igreja e fazia de conta que ele ia lá para uma luxe, para ninguém saber para onde é que tu ia. Ele Né? despistava. Dava uma volta na cidade para depois te levar para Dona Fânia. Entendeu? Entendi. Aí ninguém sabia onde é que o Buda foi. Então, o Edu, durante muitos anos, né, ele fez isso na cidade e ninguém nunca desconfiava. Todo mundo sabia, né? Mas, assim, era aquela coisa, fazia vista grossa, né? Entendi. Então, os homens casados, a rapaziada que queria ir na Dona Fânia e não queria aparecer lá com o carro deles, subia no táxi do Edu e ia lá para Dona Fânia. Ele encostava lá atrás, ninguém via quem entrava, quem saía, ia lá, fazia o serviço e voltava embora. O Edu trazia de volta. Né? Tinha até caderninho de fiado do Edu, né? Oh, mas já é muito bom, já não ia bebendo do carro até lá, carro de mola. É. Edu Mas tu Fânia. vê como é que é, como diz o outro, a vida privada da cidade, né, cara? Tem uns negócios muito loucos. Com certeza. Olha, isso aí é muito, muito interessante, que são coisas que acabam se perdendo porque eu não posso falar de tal nome, tal família vai se ofender, né? E acaba não saindo nos livros, né? Mas são histórias do nosso folclore, com certeza. Não, e tem coisa assim, Edu, que nem é bom a gente contar, até porque às vezes é melhor deixar aquilo que as pessoas conhecem dos outros, sabe? Do jeito que está mesmo, para a gente também não atrapalhar. Agora, por isso que eu não cito alguns nomes, porque assim, essas pessoas hoje elas têm um tipo são vistas de uma maneira, e eu também acho que não vai mudar nada eu dizer que elas foram outra coisa. Sabe, depois o resto da vida delas, elas contribuíram muito com a cidade, né? Deram muito de si para Brusque ser o que ela é hoje, que não vale a pena você sujar o nome de uma pessoa para falar uma putaria que ela fez, por exemplo. Né? Não muda nada, sabe? Eu costumo dizer assim, tem um exemplo, Buda, que eu acho super legal, que é aquele exemplo do cara que criou o Prêmio Nobel. Um dia, esse cara, ele foi ler o jornal e, para espanto dele, ele leu que ele tinha morrido. Uma nota de falecimento dizendo que ele morreu hoje, o inventor do dinamite, Alfred Nobel. O enterro vai ser não sei aonde, não sei aonde. Ele ficou apavorado, mas diabo, eu estou vivo. Segundo, que merda é essa de inventor do dinamite, cara? Ele ficou extremamente frustrado porque as pessoas viam ele só como inventor do dinamite. Ele não queria ser lembrado para a vida dele como o inventor do dinamite. Ele queria ser lembrado pelo que ele fez pela comunidade. Depois desse dia, ele desfez essa história da morte, né? Mandou lá uma notícia para o jornal dizendo que ele estava muito vivo, graças a Deus. E depois desse dia, ele trabalhou o resto da vida dele para fortalecer a Fundação Alfred Nobel, que é a que dá o prêmio Nobel às pessoas. Hoje, ninguém mais lembra que foi ele que inventou o dinamite, né? Que foi tanto usado para guerra, para matar gente, para não sei o quê. Mas lembramos ele pelas coisas boas que ele fez, né? E assim também eu acho que essas outras pessoas, elas foram embora, deram a contribuição delas para a cidade. Eu acho que isso nós temos que honrar essas pessoas também. Não que elas tenham sido santas, né? Eu acho que quando eu e tu morrer, sei lá, se eles não vão dizer, olha, o Buda era só um beberrão, cheio de cachaça a vida toda, não fez merda nenhuma pela cidade. O Celso Deutscher era só um fanfarrão, um historiadorzinho bobalhão, não fez coisa nenhuma por Brusque. Esperamos que não seja assim, né, Buda? Mas a gente tenta fazer o máximo possível para engrandecer a nossa história. Sim. E eu acho que isso é legal. Enquanto a gente está vivo, nós devemos fazer isso mesmo, porque depois de morto não adianta. Com certeza, mas se nós temos que levar algo adiante como mensagem, é que nós não podemos analisar nunca o passado com os olhos de hoje e julgar qualquer atitude ou qualquer acontecimento com os olhos de hoje, porque aquelas pessoas estavam inseridas em outro contexto, né? Exatamente. E principalmente
a respeito do o que será que vão pensar de nós no futuro, né? Um grande dane-se, é isso, né? Eu não me importo hoje com o que quem está vivo pensa, quanto mais quando eu estiver morto, quem eu nem conheço ainda. É verdade. Eu acho que a gente tem que dar um pouco de cada um de nós para a nossa cidade, Buda, continuar sendo aquilo que ela foi e aquilo que a gente quer no futuro. Se a gente também não mudar, não lutar para que se mantenha algumas coisas boas e também se modifique coisas ruins. Nós temos coisas ruins na cidade que nós temos que modificar. Me dá uma tristeza, Buda, quando eu passo no Itajaí Mirim e vejo merda nadando ali, cara, isso aí para mim me agride, sabe? Quando eu vejo as fábricas nossas derramando aquela montoeira de porcaria dentro do rio, cara, eu fico pensando, mas, cara, se os pais dos donos dessas fábricas estivessem aqui, eles dariam uma surra nos filhos hoje. Porque aquele rio ali já abasteceu a cidade toda, já deu comida para nós estar aqui hoje, velho. E os caras não cuidam, velho. Isso aí é repugnante, às vezes, sabe? A gente vê que nós estamos acabando com o rio, que foi a nossa estrada para nós chegar aqui, entendeu? Com certeza. Então, eu queria terminar de agradecer. Muito obrigado pela participação hoje, Celso Deutscher. Eu fiz um programa especial com 2 blocos de 57 minutos. Meu Deus do céu! Em homenagem à fundação e à existência da cidade de Brusque. Eu queria dizer que nós, justamente com aquilo que tu falou no final ali, a gente tem que conhecer o nosso passado para não cometer os mesmos erros no futuro, né? Ou no presente. Mas muito obrigado. Obrigado, Celso. Podes dar o teu agradecimento também. Buda, quero te agradecer, velho, por me prestigiar aí, por me convidar para estar aqui. E dizer também para os nossos ouvintes aí que às vezes nem tudo que a gente diz, a gente tem uma visão das coisas. Às vezes tem outras diferentes, né? E que a gente respeita essas outras visões, mas que elas precisam ser ditas. Eu tenho que dizer, você tem que dizer, outros têm que dizer, cada um dá a sua visão e daqui a pouco nós formamos um todo. Eu sou feliz de viver em Brusque e sou feliz de criar os meus filhos aqui, honrando os nossos antepassados. Nunca desfazendo deles, né? Nunca dizendo que eles foram isso, foram aquilo. Eu acho que nós temos que honrar aquela gente. E mais do que nunca, o meu trabalho em história é sempre no sentido de engrandecer essa história, de trazer para quem vive hoje no presente e quem vem no futuro, dizer que foi uma luta muito grande para nós construirmos essa cidade e que ela está aqui hoje para nós aproveitarmos, mas principalmente para nós mantermos e nos assegurarmos de que aquilo que os primeiros alemães que saíram lá de Baden e vieram parar aqui em Brusque queriam, que era a felicidade, nós hoje temos a oportunidade de sermos felizes na nossa cidade. Isso não é palavrinha bonita, é uma palavra dizer assim, cara, dá para nós ser felizes aqui em Brusque. Valeu, meu velho? Valeu. Abraço, cara. Obrigado, bicho. Valeu, abraço, Celso. E este foi os 57 minutos com André Buda Petermann. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.